Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso segundo episódio do podcast Dá o Papo Professor. E é um prazer imenso a gente poder estar aqui gravando novamente com esse projeto lindo, um sonho realizado. E hoje nós temos uma convidada muito especial que já vai se apresentar já para vocês. E por estar no mês de setembro, no próximo dia 21, comemora-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E essa data, ela nos convida a refletir sobre equidade, sobre acessibilidade, sobre direitos e, principalmente, sobre vivências, sobre como as pessoas conseguem, dentro da sociedade, conduzir uma vida com uma pessoa com deficiência. E isso é uma luta minha, uma luta nossa, uma luta da sociedade. Estamos com a convidada, Michele. Michele, fala um pouquinho de você pra gente. Olá, meninas, obrigada pelo convite. Bem, eu sou Michele, mãe de um aluno, de uma criança superdotada, né? Ele é um lindo menino de 16 anos, mas também sou professora da rede pública do município do Rio de Janeiro e atualmente eu trabalho numa sala de recursos na educação especial. Michele, fala pra gente um pouquinho, você citou a princípio que você é mãe de uma criança típica, né? Qual é o nome do seu filho? Rafael. Conta pra gente como que foi a trajetória dessa descoberta de que o Rafael, né, era uma criança típica. Então, o Rafael a gente notava que o Rafael sempre tinha um diferencial, né? Que ele estava sempre um pouquinho acima da média da idade dos pares dele. E ele, por exemplo, começou a ler aos 3 anos, ele tinha sempre muito hiperfocos fora do comum da idade dele, ele gostava muito de mapas, países, né? Ele gostava de muita leitura, muitos livros. Mas a mãe achava que, sendo professora, ele era super estimulado e nunca chegou a ter uma atenção especial a respeito de ter alguma condição neurotípica. E aí, com o passar dos anos, o Rafael sempre teve questões muito emocionais, né? Ele sempre tinha questões que não queria desapontar a mãe, não queria desapontar o pai. Então, ele já ia a psicólogo desde muito novinho, né? E assim, ele teve uma questão na escola que ele precisou acelerar um ano, né? Devido que ele não queria mais frequentar a escola, porque ele achava que tudo era muito repetido e que ele já sabia as coisas. Mas o diagnóstico mesmo, ele só veio aos 12 anos de idade, né? Depois na época da pandemia, que a ansiedade foi ficando muito grande, né? Questões foram aparecendo que a gente começou a notar que tinha algo que precisava ser visto, né? E quando nós retornamos daquela fase ainda da escola que estava voltando da pandemia, a escola nos convidou para conversar, né, a respeito de fazer uma investigação. E nós fomos com a busca do TDAH e saímos com a avaliação de superdotação. Você, Michele, em alguns momentos, antes de você levá-lo ao psicólogo, você já observava alguma coisa fora da curva? Ou você ficou assim? Porque você já era educadora, né? Sim. Você já era professora. Você observava isso ou não? Você, inclusive, usou a palavra que o meu avô citava muito pra gente. Esse menino é fora da curva. E exatamente isso, né? A gente tinha essa percepção, mas não tinha o conhecimento de ter algo ali que pudesse falar assim, olha, acho que ele tem isso. A gente não tinha exatamente conhecimento algum a respeito, mas a gente sempre notava que, por exemplo, o vocabulário dele era bem avançado, né? Ele tinha questões de existenciais, né? De ter uma conversa profunda, coisa que desde muito novinho a gente ficava abismado com aquilo. Ele tinha entendimento assim bem claro quando tinha que explicar uma situação para ele, né, que não fosse, porque o superdotado ele tem algumas questões que quando eles querem algo, eles vão argumentar até o fim para conseguir o que eles querem, né? Mas se fosse algo que eu explicasse para ele, tivesse uma explicação lógica, ele compreendia com uma facilidade. Algo que me assustava, porque normalmente a criança vai fazer birra, vai chorar, né, querer aquilo que ele deseja, mas ele tinha um entendimento muito claro. Então, tinham coisas que a gente notava que realmente era diferente.
né? E fora os hiperfocos que apareciam, que iam trocando, né? Ao longo dos anos. Ele teve uma época que ele queria saber tudo sobre a era Getúlio Vargas. Então, tudo dele era voltado naquilo. Até o despertador dele era uma marchinha de carnaval da reeleição do Getúlio Vargas. Então, ele tinha coisas envolvidas sempre em torno daquele assunto que surpreendia a gente, né? Sim. E como é que foi para você essa questão da aceitação do diagnóstico de superdotado? Porque a gente até conversava um pouquinho antes sobre isso, até para que as pessoas que estejam em casa também nos assistindo, porque é uma questão que ainda não é muito abordada e que muitas vezes as pessoas veem o superdotado como aquela pessoa super inteligente e que é muito legal. Sim. Mas como que é isso para você na prática? Então, assim quando nós recebemos o diagnóstico, uma pessoa chegou para mim e falou assim, parabéns, né, seu filho é superdotado. Eu falei, parabéns por quê? Que eu não vejo esse parabéns, né? O meu filho tem ansiedade, o meu filho tem dificuldade de pegar no sono. Na época da pandemia, ele ficou desesperado com questões, porque quando nós entramos, quando foi dado o lockdown, foi em março, né? Em novembro, antes de chegar a pandemia, o meu filho já estava falando sobre ela. Mãe, tem um negócio acontecendo lá na China, que se chegar no Brasil, muita gente vai morrer. E dali de novembro até março, ele repetia aquilo quase todos os dias pra gente. Quando chegou em março, né, que declarou a pandemia, o lockdown, ele falou assim, a gente não volta mais. Nós não vamos voltar, vai parar tudo, porque lá na China já tá assim. Eu ficava assim, não, Rafael, calma, não é assim. E aí, quando ele foi vendo tudo acontecendo conforme ele já estava falando, ele ficou desesperado. E aí foi quando a coisa apertou, porque eu falei assim, a gente precisa ver o que está realmente acontecendo. E aí, quando veio esse diagnóstico, a pessoa te dá um parabéns, eu falo assim, aonde está o parabéns? Porque tem outras questões, né? Não é a questão que, infelizmente, é passado, às vezes em redes sociais, às vezes na própria mídia, né, na televisão, onde passam ali pequenos gênios que dão respostas para tudo, né? Então, não vem outras coisas também ali. E que se a gente não estiver atento, não estiver ali ajudando aquela criança, aquele jovem, ele possivelmente vai se tornar um adulto com muitos problemas emocionais. Então, são coisas que a gente precisa se atentar, né? Saber lidar com esse tipo de pessoa. E é uma coisa que assim como eu falei no início, eu também não sabia tanto sobre essa superdotação. Quando chegou esse diagnóstico pra gente, eu fui ler tudo. Fui saber sobre tudo, fui pesquisar, fui procurar especialização, fui procurar cursos para poder, né, ajudar o meu filho. E aí um ponto muito importante, né, que até então o meu esposo, ele não tinha, né, tanta visão assim pedagogicamente falando, né, como nós temos e vivenciamos o tempo todo. Precisou-se fazer um trabalho com ele também, para que ele compreendesse da condição e todos nós, enquanto família, tivéssemos uma mudança. Né? Porque não adianta só eu querer ajudar o meu filho, eu também preciso mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de tratativa com aquela criança, eu preciso mudar às vezes a minha rotina, entender o funcionamento dele, que vai ser diferente do meu, que é uma mente típica, né? E mesmo tendo outras pessoas atípicas dentro de casa, é um espectro, eles não vão ser iguais, cada um é um ser diferente, com a sua bagagem, né? com questões emocionais que não vão ser iguais. Então a gente precisava compreender isso, quanto família, para ter essa mudança e para definitivamente a gente poder ajudar o nosso filho. Então, quando isso foi realmente entendido, que aí o pai começou a assistir todos os vídeos comigo, a fazer as leituras comigo, a entrar mesmo no mundo da superdotação, nós conseguimos de fato ajudá-lo e também exigir que outros ambientes também entendessem aquele lado atípico do meu filho, porque isso também é muito importante. Infelizmente hoje, né, quando a gente chega num ambiente escolar, por exemplo, muitas pessoas não conhecem, mas também não querem conhecer sobre uma condição atípica, né, que eu costumo dizer até para os meus colegas, uma coisa, a gente não é obrigada a saber sobre tudo. Eu também não sabia, por exemplo, da superdotação, mas eu fui buscar. Então, quando a gente recebe uma criança no ambiente escolar, que a gente não consegue entender aquela condição, ok, então vamos buscar conhecimento, né? Vamos buscar ajudar aquela criança de alguma forma. Então, foi aquilo eu trouxe para mim, não só
para questões dos meus alunos, mas também é a minha causa principal do meu filho. Então é isso que eu tento fazer com as pessoas, levar a informação, né? Trazer ali para que elas possam, se não sabem, começarem a entender um pouquinho sobre o funcionamento dessas crianças e ajudar. Né? Então, e eu acredito até que você, enquanto mãe, deve ter até sido assim, às vezes até julgada, porque como professora, porque já era professora, já trabalhava, né, como você nos falou, e você vai falar dessa sua experiência. E aí é importante você falar, enquanto mãe atípica, que você também teve as suas dificuldades, mesmo sendo pedagoga, psicopedagoga, sendo professora, porque às vezes as mães passam por essas dificuldades de laudo, de não aceitação dentro de casa e dentro da família, mas que é um desafio para toda mãe que recebe né, esse laudo de atípico do filho. E é importante essa sua fala para que essas mães também se sintam representadas nesse lugar, né? Sim, Adriana, você falou um ponto muito importante. Eu costumo dizer isso para as pessoas onde eu chego. Você não precisa ter conhecimento sobre algo, você precisa primeiro acolher essas famílias, né? Então, quando a gente chega ali e acolhe aquela família, que às vezes é o que ela mais precisa naquele momento, né? É de um abraço, é de uma palavra amiga, é de dizer que, embora você não saiba tudo sobre a condição do filho dela, mas você vai dar o seu melhor. E aí a coisa muda, sabe? Quando você caminha junto, que você vê aquela pessoa aliada ali com você, buscando o melhor para o seu filho, as coisas começam a funcionar da melhor forma, né? E aí o próprio professor vai se sentir motivado a buscar mais conhecimento a respeito do assunto para dar o melhor para aquela criança, né? Então, eu acho que o ponto de partida de tudo é isso, é o acolhimento, né? A gente receber aquela família, entender, né, que aquela família também pode estar num luto para receber aquele diagnóstico, aquela família pode ter várias outras condições envolvendo ali, talvez algum membro da família não aceite, né? Só um que vá atrás das terapias, que vai atrás de busca de conhecimento. Então, a gente não sabe o que se passa dentro da casa dessas pessoas. E aí, quando eles encontram um refúgio dentro da escola, por exemplo, já é o pontapé inicial para aquela família ter forças para continuar a dar o melhor para aquela criança, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu tento buscar falar sempre isso para os meus colegas, exatamente. O acolhimento é o pontapé inicial para qualquer família típica. E durante essa busca, esse diagnóstico, né? Quando você entendeu que precisava levar a criança para uma avaliação, são duas perguntas. Primeiro, a família, sua família, como que ela recebeu esse diagnóstico? Como é que ela encarou os avós, os tios? Como é que foi você chegar e expor a situação do seu filho? Então, é como se clareou tudo ali, naquele momento, porque todos nós, no fundo, achávamos que tinha algo diferente, né? E depois vieram as respostas, e as respostas estavam ali naquele diagnóstico. Então, assim, nós recebemos de uma forma até bem, não tivemos nenhum ponto, só questões mesmo de conhecimento, que realmente ninguém tinha, né? Aquele conhecimento para poder entender o funcionamento completo. E aí todos, né, começaram a se envolver mesmo de alguma forma entender o funcionamento dele e respeitar. Né? Então, nós tivemos aquela busca, todo mundo junto, descobrimos juntos, fomos buscar sobre a informação juntos, e juntos a gente está se ajudando até hoje para dar o melhor para ele. E quando você diz junto, ele também? Como é que foi essa conversa com ele? Já teve essa conversa com ele? Sim, no mesmo dia que nós saímos do consultório, né, nós conversamos com ele teve entendimento, e engraçado que ele mesmo disse que ali explicava muita coisa, que ele achava que ele era um extraterrestre, ele descobriu que não. Então, ele mesmo já começou a entender todo o funcionamento. Hoje ele fala com muita clareza, né? Ele tem essa percepção. Ele outro dia veio conversar com a gente e falou assim: mãe, eu penso e respondo mentalmente em inglês. Isso daí me faz diferente? Eu falei, não, filho, embora não é sua língua materna, mas é a forma que você quer pensar, e ok, tudo bem, eu só não vou entender teu pensamento, porque eu não sei inglês, mas ok, sem problema nenhum. Então a gente respeita muito isso. Ele teve até uma questão
na escola, que nós fomos chamados na época, que ele não queria decepcionar nem a mãe nem o pai. Ele tinha isso, desde muito novinho. E mais até o pai. Aí, se viesse uma nota mais baixa, e nós nunca exigimos isso dele, notas altas, ele ficava muito ansioso e chateado, porque ele não queria decepcionar o pai. Então, ele suava frio, ele ficava nervoso, e a escola ligava pra gente, pra poder ir lá conversar. E aí, uma vez a escola perguntou pra mim, sem o pai perto, falou assim, o pai fica em cima, briga, bota de castigo alguma coisa? Eu falei, não. Nunca fizemos isso. Ele falou assim, porque ele fica com uma ansiedade, uma coisa tão grande de não decepcionar o pai. Eu falei, é dele. E aí isso também foi trabalhado, ele compreendeu que não precisava ser daquela forma, e aí ele mesmo foi conduzindo, desde novinho, a ter uma autorregulação. Nem sempre acontece, mas ele hoje em dia consegue conduzir bem melhor, né? Porque ele entendeu o funcionamento dele, porque foi explicado o funcionamento dele, sim, né? Sim. E aí ele mesmo hoje já encontra artifícios para que ele possa ter essa autorregulação. Michele, eu queria te perguntar, você falou que vocês fizeram a estratégia da aceleração, né? Para que ele se sentisse incluído na escola, né? E aí eu queria te perguntar, quantas escolas ele já estudou e quais foram os processos que vocês passaram, assim, dentro dessas escolas, se tiveram adaptações de atividades, do dia a dia mesmo, né? Porque ele tem uma aprendizagem acelerada, né? Até por conta da superdotação. E aí, como é que isso foi feito, essas estratégias? Como é que elas foram acontecendo? Então, onde ele foi acelerado, ele não tinha laudo na época e nem imaginávamos que seria a superdotação. Ele não queria ir mais para a escola, né? Ele achava tudo muito tedioso e ele disse que já sabia aquilo, que ele já lia. Foi na fase da educação infantil, se eu não me engano, a última fase. E aí a professora veio conversar com a gente, deu essa sugestão, fizeram uma prova, e aí eles já sabiam mesmo todo o conteúdo, eles pularam ele de ano, né, de série. E aí depois dessa escola, ele foi para uma outra, né, e nessa outra, foi quando recebeu o diagnóstico, né, e a princípio teve uma negação da parte da superdotação, né, eles não achavam que ele teria que o diagnóstico estava errado. E quando nós fomos chamados até lá, tinha um monte de marcação na xerox da avaliação que eu havia dado, né? Porque foi feita a avaliação neuropsicológica, levei ao neuropediatra, o neuropediatra fechou o diagnóstico. Eu entreguei e aí teve vários questionamentos ali. E nós fomos chamados. Eu não entendia muita parte dali clínica, né? Então, eu voltei ao neuropsicólogo e pedi para que ele tirasse aquelas dúvidas para que eu pudesse explicar. E ele falou, inclusive, que poderia marcar uma reunião que ele explicaria a escola, né? Mesmo feito tudo isso, a escola ainda não concordava com o diagnóstico, mas aceitaram, receberam. E uma das coisas que foi dito foi sobre o planejamento educacional individualizado, né? O PEI, nem toda escola fala a sigla PEI, né? Mas ali falava-se desta forma. E demorou para fazer 6 meses o planejamento dele. Né? Quando veio de uma forma que eu já estava na educação especial e já estava passando, né, por vários processos, sabia como era feito e também não via ali a realidade do meu filho. E ali foi quando a gente viu que tinham várias coisas que realmente não estavam atendendo às necessidades dele, né? Mas ele tinha e tem até hoje muitos amigos ali e ele queria muito continuar com aqueles amigos e eu respeitei, né, a decisão dele, então ele continuou naquela escola mais 1 ano até fechar aquele ciclo ali, né? E depois ele saiu daquela escola, então essa é a 3ª escola que ele está atualmente, né? Atualmente, a escola que ele está, ele se adaptou muito bem, né? E tem coisas até, por exemplo, que ele levava, né, características de ser uma criança preguiçosa, e eles rotulavam muito isso. Sim. Na atual, ele tem dias que ele sai 8 horas da noite, quase todos os dias, e ele não se queixa em nenhum momento, ele ama estar na escola. Entendi. Né? E lá ele tem um planejamento. E essa escola é pública ou privada? É privada.
Eu queria fazer uma pergunta justamente em relação a isso, não sei se seria a mesma pergunta que a Jéssica iria fazer, mas a gente que trabalha na rede pública, e você pode falar com propriedade de causa, porque você está nas duas frentes, né? Enquanto mãe de uma criança atípica na escola particular, enquanto professora na sala de recursos da escola pública. Hoje, o que você acha que atende melhor essa criança, que tem maior suporte para essa criança, independente de qual seja o diagnóstico, é a escola pública e a escola privada? E também gostaria que você complementasse essa resposta dizendo assim, falando também um pouquinho da sua vida profissional, como você, enquanto professora da sala de recursos, consegue modificar ou trazer mudanças para a vida, significativas para a vida dessa criança. Então, hoje o atendimento na rede pública, ela é 1000 vezes melhor da rede privada, né, para crianças atípicas. Então, ali, não só falando assim da minha escola, até porque eu já percorri em outras escolas, né, e vejo como é a questão da educação especial. Não é o ideal, mas, né, se for comparar, nós vamos ver que a pública, ela está 1000 vezes à frente da privada. Por quê? A privada, até certa vez uma pessoa, né, da gestão falou para mim que são números, e números vai dinheiro, né? Então, é um custo muito alto para a rede particular. Então, eles não têm esse suporte todo para dar, né, para ter esse investimento. E, inclusive, até muitas crianças são orientadas a ir para a rede pública devido a isso. E lá na rede pública, né, por mais que a gente também tenha as nossas questões que ainda não é o ideal, mas nós temos as formações, né, nós temos também a equipe, né, de suporte que nos ajudam, né, nós temos um instituto que é voltado para isso, né, então ali nós temos essas questões que vão nos preparando, né, para ter realmente um atendimento que ainda não é o ideal, mas que está atendendo essas crianças, né? E, por exemplo, temos questões, como eu tive de uma certa criança com TEA, que ela não tinha nenhum suporte familiar, a família precisava trabalhar e trabalhava muito, e ele tinha questões, por exemplo, com sono, ele trocava a noite pelo dia. E aí, uma vez, esse pai chegou muito nervoso lá na escola e falando que precisava que ele entrasse logo, porque ele precisava trabalhar, que ele não tinha com quem deixar e tal, só que ainda faltavam 10 minutos para abrir o portão. E aí eu cheguei para ele, por acaso eu estava para abrir o portão, e aí eu falei com ele que para ele esperar um pouquinho que já ia abrir. Ele, não, eu preciso ir embora porque eu tenho que trabalhar, se eu chegar a 10 minutos eu posso perder o meu emprego. E aí eu falei, tá, só vou hoje, mas não pode virar uma rotina. E fiquei com a criança e ele foi trabalhar. Quando foi passado o tempo, a mãe trouxe outras questões, falando que a criança não dormia, que eles precisavam trabalhar, e aí veio querendo uma ajuda de novo. E aí eu sentei com ela, falei assim, você quer uma ajuda mesmo? Então vamos sentar e vamos conversar como adultos, e você me passa realmente todas as suas necessidades e a gente vai tentar te ajudar. E aí ela veio, conversou, e aí nós chamamos até uma equipe do posto próximo à escola, né, para nos dar um suporte a esse respeito. E aí ela precisava que fizesse uma terapia com a criança. Nós vimos que a família também precisava de uma ajuda, porque eles também tinham questões com depressão, com outros assuntos que precisavam de um suporte. E aí a clínica conseguiu fornecer isso a eles, né? Mediante a isso, nós conseguimos efetivamente ajudar aquela criança. Por quê? Porque ele, para dormir, precisava de medicação. E aí eles queriam medicar para que eles precisavam trabalhar. Então, quando a gente conseguiu alinhar tudo, essa criança foi desenvolvendo. E ele não falava, ele era não verbal até então. Ele tinha dificuldade enorme com a alimentação, a seletividade alimentar dele era enorme. Então, ele só aceitava, 3 horas da madrugada, comer um prato de angu.
né? E quando chegava na escola, ele não queria um arroz e feijão, ele queria o feijão com angu, com mais não sei o quê. Então, ele tinha muitas questões, né? Que precisava mesmo de uma rotina, de um equilíbrio familiar. Então, quando a gente percebeu que não adiantava cuidar só da criança, que precisava também olhar para aquela família, aí as coisas andaram, ele foi desenvolvendo. Então, é esse olhar que a gente tem que ter dentro da nossa comunidade escolar, né? Que às vezes é como se a gente estivesse ali batalhando só com aquela criança e não vê as coisas acontecerem. Mas quando a gente olha o que está em volta dela e começa a ajudar dali, efetivamente a coisa começa a funcionar, começa a desenvolver, né? E isso eu acho muito importante, a gente ter esse olhar atento, né? O olhar que a gente tem, porque às vezes a gente para ver só a criança, mas esquece que junto daquela criança tem uma família, que junto daquela criança tem algo que às vezes é a cereja do bolo que está faltando para a coisa poder funcionar, né? Orientação, né? Michele, eu estou aqui com muitas considerações diante da sua fala, do nosso bate-papo, e eu preciso retomar uma coisa que me deixou muito curiosa. Você disse que o seu filho pulou uma etapa, um ano de escolaridade, né? E isso é muito comum. Quando a gente tem alunos com habilidade se destacando, né, na escola, o que acontece? Os responsáveis nos procuram e falam assim, olha, o meu filho está muito à frente da turma. Ele já lê, ele já faz cálculos matemáticos. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação, a equipe de gestão, né, vai fazer uma avaliação, a gente percebe sim que aquela criança tem muitas habilidades de leitura e de escrita acima, à frente da turma, mas a gente percebe que questões afetivas, motoras, ainda estão aquém, né? E aí a gente não permite, faz um diálogo com a família e não permite que aquela criança avance depois de uma avaliação. Essa questão dele ter pulado uma etapa, você considerou necessária? A escola considerou? Como é que foi? Eu fiquei curiosa. Então, a escola trouxe isso pra gente, né? Não partiu da gente, não. Mas, na época, eu fiquei com medo, justamente pela sua fala, por ele ser mais novo, né? E vai para uma turma que parece que não, a princípio 1 ano, nem tanto, mas a primeira coisa que veio na minha mente foi um bebê. Se comparar um bebê de 6 meses por 1 ano, a gente vê uma diferença enorme, né? Então, eu falei assim, poxa, meu filho vai estar com uma turma 1 ano à frente dele. A princípio, eu fiquei muito receosa. Mas a escola ali me tranquilizou, mais até a professora. Porque eu não estava dentro da sala de aula para ver o sofrimento que ele estava passando por determinadas coisas. E ela falava assim, ele está perdendo a vontade de estar aqui dentro. Vai chegar um momento que daqui a pouco ele não vai querer vir. E aí nós aceitamos. Hoje, com toda a minha vivência dentro, né, da escola e com ele, eu já concordo com essa questão de aceleração. Né? Por quê? Porque quando uma criança na condição da superdotação, pela intensidade que ela tem, o sofrimento é 3 vezes a mais do que de uma pessoa típica. E a gente não tem essa dimensão. Então, quando eles estão felizes, eles estão muito felizes. Quando eles estão tristes, eles estão muito tristes. E essa tristeza, ela pode chegar ao ponto de virar uma tristeza profunda e dali um transtorno. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento dessa condição, a gente vê que realmente há uma necessidade, não é apenas um capricho que eu quero pular uma série, é uma necessidade real. E aí eu costumo sempre falar, quando eu vou conversar com uma família, é ver a que ponto aquilo dali está trazendo problemas reais para o funcionamento diário daquela criança. A gente faz um peso, né? Um equilíbrio, né? Tá sendo desagradável, tá sendo ruim, tá causando sofrimento, né? Aqui, o que a gente tem de positivo e o que a gente tem de negativo. Exatamente. Aí nessa avaliação, então, pesou, né, o positivo acelerar. Isso. E aí eu levo isso para todas as outras condições. Quando chega um professor, né, que isso acontece muito na minha escola, às vezes uma criança entra em crise, né, ou então a criança não quer ficar na sala, e aí eu vou conversar.
né, com todos envolvidos com aquela criança, para a gente poder entender se aquilo dali está trazendo real sofrimento para aquela criança. Por que não deixar ela um pouquinho ali fora, né, no pula-pula, que lá na minha escola tem o famoso pula-pula que eles gostam de ficar ali, ou de ir no parquinho, ou de ir no banheiro, ou de beber uma água, sair um pouquinho daquele ambiente, né? Então eu procuro ver a real necessidade dessa criança, que é algo que eu gosto muito de falar, e que a gente não tem, às vezes, essa visão, é a visão individual mesmo daquela criança. Porque a gente vê quanto escola, a gente vê como um todo. O professor tem 40 crianças dentro da sala de aula, fica muito difícil dele poder largar os 39 e ir atrás daquela outra criança. E que é uma realidade. E é uma realidade, a gente entende, né? Que essa é uma realidade. Só que se aquela criança não der aquela saidinha ali, a coisa vai ficar bem pior dentro da sala de aula. Exatamente. Por isso a importância do profissional de apoio, né? São vários nomes, né? São diversos nomes. Porque o professor, nesse momento, você mesmo na sala de recurso vive isso, a gente vive isso, porque eu também sou professora do EI, né? E muitas vezes o professor, ele vem, nossa sala parece um confessionário, né? Acontece isso com você, o professor Sim. vem desabafar sobre essas questões que às vezes gera ali uma questão de gestão, do sistema, né? Do que vai fazer, que profissionais estão ali para atender aquela criança. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa colocação. Aí eu vou falar enquanto professora, que é uma inquietação que eu experiencio, que eu vivencio, né? Em alguns momentos, e que me preocupa muito, e que eu vou fazer a colocação até mesmo porque eu acredito que seja também o questionamento de muitos, né? Então a gente sempre pensa nisso, né? Trazer inquietações que possam representar uma grande quantidade de pessoas. Trabalhar com essa inclusão hoje em dia na sala de aula está muito difícil. Você é professora da sala de recursos, então você atende os alunos, não sei como é que eu quero depois até que você fale sobre esse atendimento. E quando você fala dessa questão da regulação do aluno, que é muito importante, porque a gente vivencia a todo momento, né? Porque o ambiente escolar, ele não é, muitas vezes, propício para aquela criança. Então, é muito natural que em alguns momentos ele vá desregular. Porém, a gente também esbarra em algumas questões. Quando a gente fala até em relação à criança autista, nível de suporte 1, que tem um entendimento de muitas coisas, a questão do limite. Quando você fala até assim, quando a criança se desorganiza, por que não dar uma volta no parquinho? E muitas vezes a gente esbarra nessa questão do limite, porque o que acontece? O que está acontecendo com as famílias na maioria das vezes? A família tem dificuldade de lidar com as questões da criança, então ela diz sim o tempo todo. E quando essa criança chega na escola, é desafiador, né? Para esse professor, a barreira entre o impor o limite e respeitar as especificidades dessa criança é muito tênue, né? Então, muitas vezes, até as pessoas de fora observam esse professor que quer esse progresso dessa criança como professor carrasco, e a gente acaba tendo essa visão das pessoas que estão de fora. Então eu gostaria que você pudesse falar pra gente desse papel, até mesmo pela sua experiência como psicopedagoga. O que seria o correto? É dar o limite? É deixar fazer o que quer? Exatamente, essa daí eu acho que é a barreira que está no nosso calcanhar, né? Exatamente. É uma questão que realmente eu estou batalhando todos os dias dentro da minha escola e também dentro do meu consultório. Por quê? Porque nós costumamos a ir em rede social, principalmente a família atípica, falar assim, não romantizem isso e aquilo, né? E também quando nós damos limites a essas crianças, porque são crianças e precisam de limites, nós estamos fazendo justamente isso, não romantizando uma condição. Não quer dizer que ela tem uma condição diferente, que ela não pode ouvir um não, que ela não precisa de limites. Pelo contrário, precisa como qualquer outra criança. Então esse é um ponto que a gente sempre está ali conversando, tendo diálogo com as famílias. E aí entra de novo a questão do acolhimento, que quando eu vou lá naquela família, estou acolhendo aquela família, estou mostrando empatia, estou oferecendo o meu melhor, dando o meu amor, eu também vou puxar a orelha deles, né? Então aí também chega aquele momento de vir aqui conversar comigo, porque isso não pode continuar assim, dessa forma tá errado, né? Porque é algo que a gente também não pode romantizar a nossa profissão quanto professor.
né? Não tem como o professor estar numa sala de aula com 40 crianças apanhando, né? Tendo que correr atrás de aluno, tendo que dar conta do outro brigando, puxando, xingando, seja lá o que for. É muito complicado. Então a gente tem que entender todo o sistema escolar e todos nós precisamos ter empatia, né? Então, quando aquele professor vem até minha sala pedir uma ajuda, pedir um suporte, pedir para que eu possa lá dar um socorro para ele, né? Eu preciso entender, quanto ser humano em primeiro lugar, que eu preciso dar essa ajuda àquele professor. Ele é meu colega de trabalho, né? Ele tem tantas angústias, tem tantas demandas como eu. Então, a gente está ali mesmo para ajudar um ao outro, né? Até uma pessoa nova no meu trabalho entrou esse ano e ela falou assim, nossa, vocês aqui costumam se ajudar muito. Falei, claro, senão ninguém consegue chegar até dezembro. A gente precisa se ajudar, né? Nós estamos ali, nós estamos no mesmo barco, com direções talvez até diferentes, com situações diferentes, mas nós estamos todos no mesmo barco da educação. Então, se eu não estou ali para poder ajudar o meu colega, eu estou na profissão errada, né? Então, eu preciso ter humanamente a questões de que eu preciso estar ali junto com ele, né? Da gente buscar informações, de buscar algum método para poder dar certo, para poder ajudar. Só que só o professor sozinho não dá certo. A família tem que ter essa clareza e tem que ter a sua responsabilidade no papel, porque o principal, inclusive, é a família, porque são eles que passam a maior parte com aquela criança. Então, se a família não fizer o papel dela, todo o nosso trabalho vai ser em vão, né? Então, é isso, eu procuro deixar muito claro. E quando eu percebo que a coisa não está como deveria ser, eu chamo aquela família para a realidade. Vem conversar aqui, porque a gente precisa ajustar, porque do jeito que tá, não tá dando. Então a gente precisa alertar aquela família, a gente precisa mostrar que a condição neurotípica daquela criança não dá o passaporte para ela fazer o que ela quer, né? Ela tem que se entender, porque nós vivemos numa sociedade com regras. Então eu não posso chegar e deu vontade de pegar, passar ali e levar aquilo dali porque eu quis. Não, pertence a alguém. Então a gente precisa mesmo ensinar desde pequenos os nossos filhos, os nossos alunos, para que eles possam compreender que tem regras. E é isso que eu busco muito com as famílias. Até, inclusive, eu comecei a fazer um quadro na minha rede social a respeito disso, que é o Café com a Psicopedagoga, para justamente trazer essas realidades, essas verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que a gente precisa ouvir, né? Porque as famílias, elas têm que estar atentas a isso. E, às vezes, nossa correria do dia, a gente nem se percebe, mas nós estamos fazendo mal. Eu cheguei a atender uma criança na sala de recursos, que para ele ir para minha sala, a mãe precisava ir trazendo um doce até a minha porta, senão ele não ia, senão ele batia, senão ele se jogava no chão, saía quebrando as coisas, tentando fugir. Então ele tinha que ser conduzido com aquele doce até a minha porta. E aí eu te falo, por que o doce? Por que ele foi ensinado dessa forma, né? Então era a única que tinha. E aí a gente tenta ter essas conversas com a família para que a gente possa buscar outras alternativas, né? Porque o doce faz mal, daqui a pouco, né, tá com alguma doença, com diabetes. Então a gente tem que buscar outras soluções, né, para ajudar aquela família. Só que, em primeiro lugar, a família precisa querer essa ajuda, precisa querer mudar. E é até que eu falei essa semana, dá trabalho. E nem todo mundo quer ter o trabalho. Falo isso o tempo todo. Michele, eu sou mãe atípica, né? Tenho Melissa é autista. E aí, no processo de escolarização, quando ela iniciou, assim, uns 2 meses antes desse início de escolarização, o neuro indicou uma psicopedagoga. Eu estou até babando aqui nas coisas que você está falando, porque realmente são discursos esclarecedores. E aí você tocou no ponto em relação à família. E ele indicou pra gente, né, que a gente pudesse levar a Melissa na psicopedagoga para fazer esse início da escolarização. E foi muito importante esse trabalho, porque ela não conseguia ficar num ambiente mais fechado, ela não conseguia ter atenção nas atividades, nas atividades manuais. E aí, esses 2 meses, assim, nós levávamos uma vez na semana para fazer esse trabalho com a psicopedagoga. E aí, no início dela na escola, né, a gente já fica com aquele medo, né, porque é uma criança atípica, ela tem a sensibilidade auditiva, seletividade alimentar.
E foi assim, muito leve essa iniciação, foi muito leve. E eu elenco essa leveza ao trabalho da psicopedagoga. Então eu ia te perguntar assim, como que esse trabalho é feito, principalmente com as crianças, né, que são autistas, que a gente tem um número elevado de autistas agora, nesse processo de inclusão, né? E aí queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como psicopedagoga na clínica com essas crianças. Então, o meu trabalho, tanto na clínica como também na escola, embora a gente não tá ali, né, não pode clinicar na escola, né, mas Isso. tanto um quanto o outro, eu sempre inicio o processo com algo que a criança goste muito, para ela poder se sentir segura a ponto de eu conseguir conduzir para outros caminhos que eu queira levar, né? Então, quando a gente chama aquela família para fazer a anamnese, eu sempre pergunto quais são os gostos, as preferências, né? Se mudar, me avise, porque às vezes muda. Então, dali eu vou buscando para trazer aquela criança para mim, né? Para que a gente possa ter uma troca, para ela se sentir segura. E aí, aos pouquinhos, eu vou trazendo todo o trabalho que a gente quer atingir com aquela criança, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo, que ela é não verbal, ela não tocava em nada. Você ia fazer uma atividade com ela, ela não deixava nem você tocar nela. Ela não te tocava, ela não segura, ainda não segura no lápis. Ela tem algumas questões com toque. E aí, ela chegava para mim chorando, sempre. Então, aos pouquinhos, eu fui ganhando aquela criança. Hoje, ela já grava vídeo comigo. Hoje, se eu falasse para ela, vamos sorrir, vamos fazer... Ela faz, ela pega atividade, ela toca na cola, coisa que ela não tocava. Então, aos pouquinhos, ela foi vencendo as dificuldades dela, né? Porque ela viu que ela estava num ambiente que ela podia confiar. Sim. Que eu não ia fazer nada além daquilo que ela vai suportar, né? Porque eu respeito isso. Se a criança encosta numa textura que afetou ela, eu paro e numa outra hora nós vamos tentar ali. E até aquilo acontecer, eu vou adaptando. Então, se a criança não toca na cola, nós vamos botar uma dupla face. Vamos colocar algo que ela não possa sentir aquela textura. E num outro momento, eu vou trabalhando com ela até ter aceitação. Nada que seja agressivo, que ela possa se sentir agredida naquele momento. Então, esse é um ponto principal que eu faço tanto na escola quanto em consultório, né? E no consultório, a gente tem a oportunidade de ter o individual mesmo. Então, a atenção está totalmente voltada, né? Na sala de recursos, às vezes está em dupla, às vezes tem em grupo. Então, a gente tem aquele olhar mais dividido, né? Então, ali no consultório, eu consigo observar pontos, reações que aquela criança tem para determinadas questões que eu vou trazer, ou que a família traz, e aí nós vamos avaliando, né? Para poder atingir o nosso objetivo final, que foi traçado no plano de intervenção daquela criança. Então, eu procuro muito, né, ter esse olhar mesmo individual, de ter aquele olhar de que a criança vai me levando as indicações para conduzir todo o atendimento dela. E em conjunto com a escola, né, que a gente tem sempre essa troca, que a gente procura, né, eu vou sempre fazer as visitações, observar, fazer anotações do que como é ali dentro, porque aí quando se fala em consultório, já que sou eu e ela, eu não tenho aquela questão dela ter interação com os demais. Então eu faço esse estudo de campo para que a gente possa, né, tirar realmente todas as reações daquela criança. E normalmente o resultado é fantástico. Entendi. Desculpa. E na escola, você falou que tem essa troca com os professores, né? Os professores dessas crianças incluídas. E assim, uma das minhas maiores inquietações são o despertar dos gatilhos. Que existem professores que não têm essa sensibilidade de entender que aquilo é um gatilho para que a criança possa desregular. Em particular, a minha filha tem alguns gatilhos que ela desregula. E eu vejo também no meu ambiente de trabalho, eu também sou professora, que existe isso. E aí, de que forma que você lida com isso, né? Você como professora de AE, tem aquele professor que vem desabafar ou dar um feedback, enfim. E como que você conduz essa questão dos gatilhos para que a criança... assim, não que não vá desregular, porque isso pode acontecer a qualquer momento, mas que possa ser evitado. Sim, então, graças a Deus, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa
bem abençoada, porque a equipe que eu trabalho, eles me escutam muito, eles buscam muitas informações comigo e tem muita troca, né? Então, por exemplo, lá na minha escola, eu costumo falar o seguinte, levando para o lado até do limite que ela falou. Quando a gente quer estar numa sala de aula, né, lidando com crianças atípicas, você está com uma demanda muito grande naquele dia, muitas coisas para fazer. E você tem um não que precisa ser dito sempre, né? Se você não pode sustentar aquele não, se você não tem como sustentar devido às suas demandas, cede logo aquilo que a criança quer e vamos todo mundo seguir em paz. Mas, se você disser o não, tem que sustentar até o final. Por quê? Porque senão a criança percebe que ela te ganhou daquela forma. E levando para o autismo, isso é muito importante, porque tem que ter a diferenciação da birra, que toda criança faz, e a questão da crise, né? Então, na crise, ela não vai te escutar, ela não vai entender, não vai querer saber nada do que está acontecendo, ela só vai querer chorar, se espernear, se jogar no chão, por aí vai. Mas se você, para diferenciar isso, você pega aquilo que ela quer, entregou a ela na hora e parou, era uma birra. Se continuar, e aí você vê até inclusive que ela tá em sofrimento ali, é uma crise. E nessa crise a gente tem que só proteger para ela não se machucar e acolher aquela criança da melhor forma. Mas para não acontecer o momento da crise, o que eu converso muito com a minha equipe? Se antecipar a ela. E aí vem os gatilhos. Se você conhece aquela criança, você sabe que aquilo dali vai desencadear uma crise, então eu vou evitar, né? Eu vou fazer de uma outra forma. Eu tô respeitando aquela criança, eu tenho que respeitar aquela criança. Por mais que talvez eu não tenha conhecimento sobre o autismo, mas eu tô vendo que aquela criança funciona daquela forma, então eu tenho que respeitar o funcionamento dela. Então eu vou evitar esses gatilhos, né? Eu vou me antecipar. Se ela ficar muito tempo naquela atividade, vai desencadear uma crise, então eu já vou trocar. A troca de atividade, ela tem que ser antes que aconteça a crise. Então a gente tem que estar com esse olhar atento, né? E aí eu volto para a questão de coisas que a criança goste. Procurar sempre fazer adaptações de atividades com temas que a criança vá ter interesse de fazer, principalmente no momento dessas trocas, né? Tem crianças lá na escola, por exemplo, que têm a dificuldade do término do parquinho, que é o que eles amam muito, né? E ir para a sala. Então, como é que a gente conduz aquela criança até a sala se ela está no momento que ela mais gosta do parquinho? Trazendo algo que ela goste muito. Esse é o momento que a gente vai utilizar, né, como uma grande estratégia para trazer aquela criança para a sala. Mas eu também tenho crianças na minha escola que é o contrário, que não gosta de estar num ambiente com muito barulho, com crianças correndo, então não querem ir para o parquinho, querem ficar dentro da sala. E aí eu também tenho que usar de estratégias, porque aquela criança precisa ser criança. Como é que eu vou vencer um obstáculo, talvez, dela brincar descalço numa terra ou de mexer numa terra brincando de panelinha, se aquela criança não for para aquele ambiente? Ela precisa aos pouquinhos, né? Então, tudo isso, existe uma estratégia, existe uma conversa, existe um incentivo, existe eu vou junto, né? Eu vou com você. Tem a resistência? Tem. Não vou dizer que é, embora eu diga que eu sou abençoada, mas não é sempre flores, né? Tem questões que eu preciso, né? Eu tive uma criança que a mãe levou um andador, ele tem paralisia cerebral, e aí a mãe falou assim, olha, para colocar órtese ele precisa começar a andar no andador, e como na escola ele passa a maior parte do tempo, eu vou deixar o andador com vocês. E aí teve aquela questão, mas o andador é grande, vai para lá, vai para cá. Calma aí, eu vou solucionar. Porque tem um negocinho aqui do ferro. Peraí que nós vamos solucionar. Fui lá, minha diretora foi, envolveu tudo, pegou aqueles macarrãozinhos de piscina, cortou, colocou para proteger, envolvemos com o que a gente tinha lá na escola, que é o Durex, e aquela criança estava apta para poder usar o andador. E eu comecei a mostrar os ambientes que ele poderia frequentar com aquele andador. Hoje ele está naquele andador, já recebeu a órtese, mas continua com o andador para todos os ambientes. Então, às vezes, a gente precisa disso, um incentivo. Eu vou com você, vamos lá, faz assim, vamos tentar. E não chegar e só falar assim, você tem que usar porque a mãe pediu. Não, estar junto. Né, ter essa troca, ter essa coisa de estar com o professor, porque nós precisamos disso. O professor, ele tem muitos momentos
e principalmente até os de sala de recurso, e ela pode confirmar, às vezes a gente pode se sentir solitário. Eu tô sozinho nisso daqui, Então a gente também tem que buscar as pessoas que estão ao nosso lado para lutar junto com a gente, para fazer a diferença junto, para olha, eu te apoio aqui, tu me apoia aqui, você vai me encorajar. Olha, hoje quem tá cansado, quem precisa sentar na sala dos professores e tomar um cafezinho e respirar sou eu. E só me escuta. E aí o outro senta e só escuta as suas demandas. Então a gente precisa disso, né? Pra gente poder realmente continuar a lutar pelo que nós acreditamos, né? Pelo que nós acordamos todos os dias cedo e deixamos nossas famílias para poder buscar sempre dar o nosso melhor. Então, acho que isso é necessário, né? Meninas, na escola de vocês tem sala de recursos? Tem, Adriana? Então, eu ia falar sobre isso com a Michelle agora, porque ouvindo ela falar assim, o olho brilha, né? Fico até emocionada, porque é um trabalho muito árduo, né? Só a gente que vive, quem é mãe atípica, quem experimenta essas sofrências da inclusão, sabe o que realmente é, né? E cada um tem uma história para contar, cada um tem um desafio. E o que acontece? Eu e a Michelle, a gente trabalha na mesma rede, né? Só que em realidades completamente diferentes, porque aí ouvindo ela falar, primeiro ponto... Nossa, que maravilha seria, a minha escola é um EDI de educação infantil, que maravilha seria se nós tivéssemos a presença desse profissional. Ainda não atenderia, eu sei, todas as nossas inquietações, mas já seria um pontapé, esse profissional que acolhe, esse profissional que direciona, porque ali na minha escola hoje, a minha realidade é mais do mesmo. Todo mundo tentando, né, e sem ter realmente a experiência de fato, existe muita boa vontade às vezes, mas sem ter a experiência de fato para direcionar, para ajudar. Mas tem? Não tem. E além de tudo, você sabe que nós não trabalhamos com mediador, que é o que é mais sofrido ainda, porque a realidade hoje, por exemplo, a minha realidade, eu trabalho com 4 crianças inclusas dentro da minha sala de aula, né, incluídas dentro da minha sala de aula, e sozinha no pré-escolar, né? Então a sua escola não tem sala de recursos e nem mediador e nem profissional de apoio. Então, a gente tem um profissional de apoio, mas como que funciona a realidade desse profissional de apoio? É um profissional para atender toda a unidade escolar. Não. Então hoje dentro da escola nós temos uma média de 22 crianças incluídas com laudo, porém a gente sabe que sempre tem aqueles casos em investigação, né, que se for botar na ponta do lápis mesmo acaba sendo muito maior esse número. E esse profissional de apoio, ele acaba tendo que assistir todas essas crianças, então é realmente um profissional de apoio. Ele não assiste. Numa alimentação, né, e eu ainda vou dizer pra você que existem realidades piores, porque a gente mesmo conversou com uma mãe, Michelle, essa semana, que ela nos relatou que na prefeitura que a criança dela estuda, a criança foi negada a matrícula para a criança, aquela mãe. Sim. Porque a criança é especial e a escola não tinha suporte para poder atender aquela criança. Então, assim, a gente percebe que aí quando a gente fala de luta... Mas não tem isso, né? Toda escola... Ela é obrigada, porque é lei. Sim. Então, a gente, quando fala de luta... né, a luta ainda está muito grande, é o percurso que precisa realmente percorrer, porque você está falando da sua realidade, mas a gente percebe que é um percurso muito grande, é um caminho muito grande ainda que a gente tem para percorrer, para que essa inclusão aconteça de fato. E dentro dessa sua experiência e dentro disso que a gente está colocando, o que você pensa sobre isso? O que você acha que deveria ser feito dentro, né, da sua experiência para que a gente pudesse avançar nesse quesito? Porque a gente tem urgência para avançar nesse quesito. Em primeiro lugar, é querer ter as mudanças, né? Porque sem vontade de querer mudar não existe. E sempre, o que eu percebo assim que acontece muito na rede pública é ter nas lideranças pessoas que entendam do assunto, né? Porque isso é muito importante, você ter uma pessoa ali na frente que entenda do autismo, outra que entenda da superdotação, outra que entenda do TOD. Por quê? Porque o professor que está lá embaixo, que recebe toda a demanda, ele não tem mais para onde recorrer. Ele não tem mais para onde pedir essa ajuda, como no caso da sua escola, não tem ninguém para dar um suporte.
Mas se você tiver pessoas lá da liderança que conhecesse do assunto e realmente buscasse as mudanças, nós teríamos uma luz ali para que as coisas começassem a funcionar, né? Então, eu acho que o sistema teria que ser diferente, teria que ter essa mudança para realmente chegar aonde deveria chegar, que é dentro da sala de aula, né? Então, já começa pela quantidade de crianças em sala, né? Que por isso que existem muitos professores que estão ficando doentes, né? Muitos professores de licença, muitos professores desistindo da profissão. Eu tinha uma colega que ela foi desistindo da profissão e resolveu um belo dia ir embora e acabou. Porque a gente tem muitas leis, muitas políticas públicas, mas a coisa não funciona. Não. E outra, a gente ainda tem a questão de cada profissional, como ele vai agir. Por exemplo, quando você disse aí em vários momentos o diálogo com a família, o diálogo com o professor, a gente percebe que você faz o atendimento educacional especializado da forma como ele deveria ser feito. Exatamente. Porque você tem que fazer o diálogo com a tríade: gestão, o que eu preciso mudar de acessibilidade na escola, o que eu preciso trazer, que intervenções eu preciso fazer nesse espaço. Isso é com gestão. Depois você falou que acolhe as famílias. Você precisa ter esse diálogo direto, porque você está atendendo a criança. E o diálogo com o professor. Qual é a dificuldade que você tem com essa criança? Professor, vamos ver se a gente consegue juntos minimizar esses entraves? Esse é o diálogo com a tríade, é muito importante. E você fala isso com muita propriedade, mas essa não é a realidade, né, das escolas do atendimento educacional. Às vezes o professor do atendimento educacional, ele fica preso dentro da sua sala de recurso, ninguém sabe o que acontece lá, ele não troca, ele sequer preenche o PEI dessa criança junto com toda a unidade, porque o PEI é um documento de muitas mãos, não é isso? E aí a gente percebe que às vezes ele vai lá, faz a parte dele no PEI, ele nem lê, né? Ele nem fez aquela entrevista, deixou para o orientador pedagógico fazer aquela entrevista com o professor, e eu fico pensando, como que o cara que está lá para promover a inclusão no espaço escolar, ele se nega a ter o diálogo com essa tríade, com essa gestão, com a unidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz, Michele, de saber que você atua realmente fazendo o que deve ser feito. Até porque eu acredito que para a inclusão existir, ela não pode ser apenas de uma pessoa. Ela começa, às vezes, por uma pessoa, mas toda uma comunidade. Então, uma vez numa reunião pedagógica, eu falei assim, nós queremos ser uma escola inclusiva ou não? E aí elas responderam, queremos. Eu falei, então a gente precisa mudar algumas coisas. E graças a Deus essa mudança, ela foi aos pouquinhos acontecendo, né? Uma coisa que me inquietava muito, porque eu sempre fui uma pessoa de abraçar todas as lutas. Então, quando chegam datas, né, como essa do dia 21, como também tem em abril, eu sempre procuro fazer várias coisas diferentes na minha escola, né? E aí, quando chegou em agosto da superdotação, eu chamei meus colegas e falei, agora é minha vez de vocês abraçarem a minha causa e eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, nós fizemos uma semana diferente e, inclusive, todos nós vestimos laranjas e tiramos fotos, né? As famílias também de crianças que têm dupla excepcionalidade ou só a superdotação também fizeram a mesma foto. E aí, eu fiz até um vídeo explicando sobre a superdotação e colocamos as fotos. E ali eu me senti, assim, tão reconfortada, eu fiquei tão emocionada com tudo aquilo, fiz um texto em agradecimento a todos, que chorei no dia, mas por quê? Porque eu senti na minha pele o que a outra família sente, né? E quando, por exemplo, você escuta o não de uma matrícula, o quanto dói para aquela família, o quanto dói para uma mãe, você chega e fala assim, olha, seu filho não pode ficar na escola porque não tem ninguém. E aí é onde está a inclusão, que a gente tanto batalha, né? Então, ou é uma inclusão de mentira, de fachada, ou é uma inclusão de verdade. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar a mudar a mentalidade e a forma de agir das pessoas que convivem comigo. E é isso que eu tenho tentado todos os dias, né? Eu não sei que as minhas colegas não vão mudar. Não vão da noite pro dia chegar assim, olha, eu quero fazer isso, não. Mas se todo dia eu lançar a sementinha, né, e estar junto com ela, regando, porque isso eu acredito, né, eu não posso simplesmente lançar a semente e falar assim, vira aí, agora você vai fazer a planta crescer. Não, estar junto ali dela.
E aí a gente vai conseguir, sim, encontrar resultados. Mas a minha grande barreira hoje é, como eu falei, vir lá de cima essa mudança, né? Porque é cansativo também você trabalhar todos os dias para mudar. É cansativo você pedir os amigos para que eles possam entrar junto com você ali, batalhar por aquilo, mas você chega ali, vem coisas de outras lideranças que não estão no mesmo pensamento que você. Né? Então chega uma hora que você fala assim, como é que eu posso pedir para o meu colega fazer isso? Se chega ali, eles colocam tantas crianças dentro de uma mesma sala. Já pedi 1000 vezes, mas eu tô constrangida de pedir. Né? Não é? Você fica assim, nossa, aí o outro vira para você porque não é você que está aqui na minha sala. Sim. E aí você atende um, né? Tem muito isso também. Você atende um. E aí a gente fica assim, não vou romantizar esse momento, né? Mas a gente precisa estar ali, olha, ai meu Deus, a professora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso ajudar essa professora. E a gente vai lá e fala tudo novamente, porque a gente está ali com aquela bandeira. É uma responsabilidade muito grande o nosso trabalho. É verdade. Né? Michele, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta. Na verdade, levantar um questionamento, né? A educação inclusiva hoje, a prioridade é que a criança esteja na sala regular. Mas existem grandes discussões nesse momento sobre a classe especial. Eu, inclusive, trabalhei em Nova Iguaçu, do Paul Harris, uma escola maravilhosa, com uma gestão, assim, que eu ainda não encontrei igual, sabe? E eles valorizam muito a classe especial. Eu, inclusive, era professora da classe especial nessa escola. E aí eu queria te perguntar, nesse momento, com o nosso cenário, o que você diz pra gente sobre a classe especial ou todas as crianças na classe regular? Então, tem uma escola que não vem em caso falar o nome, mas é da rede particular, que me surpreendeu muito o trabalho deles e eu achei interessante a forma de trabalhar. Eles não ficam só numa turma da classe especial e também não é numa turma regular. É o que a gente faz aqui na sala de recurso e a turma regular. Em vez de eles ficarem 50 minutos 2 vezes na semana na sala de recursos, por exemplo, é o contrário. Eles ficam numa turma que seria a classe especial e vão ficar 2 vezes na semana por 50 minutos numa turma regular. Por quê? E eu concordo com isso. Porque a criança, ela precisa de uma necessidade específica. E falando hoje no nosso quadro, né, real de uma sala de aula, você colocar uma criança com 39 outras ali dentro, 34, né, para fechar 35, o professor não consegue ter um olhar individualizado daquela criança. E alguma coisa vai passar. Alguma atenção que precisa ter aquela criança não vai acontecer. E quando ele tá ao contrário que nessa escola tá fazendo, ele vai ter esse olhar individualizado, mas vai ter a interação que ele precisa e que eu acho muito importante. Né? Não só para a criança típica, como também para as crianças típicas, porque eles precisam conviver com o diferente, eles precisam entender que o colega dele, ele tem uma seletividade auditiva, que ele tem questões com texturas, ele precisa entender isso. Então, eu acho muito importante também essa interação social. Só que, da forma que hoje nós estamos vendo, a inclusão não está acontecendo. Né? Então, a gente precisa repensar, né, sobre colocar só dentro da escola não é inclusão. Matricular só a criança não é inclusão. É direito e tem que ser respeitado, mas não é incluir aquela criança. A inclusão vai muito além disso. Então, a gente precisa, sim, né, ter um olhar para a classe especial, né, ter um olhar para o atendimento individual da criança, né, da criança receber realmente um documento. Quer ver uma coisa que eu questiono muito? O PEI. O PEI, ou quando não vem um copia e cola, né, que isso acaba acontecendo devido a tantas coisas que o professor tem, né? Vem questões que você lê aquele PEI, você vê sobre a escola, você vê sobre o projeto da escola, mas você não lê sobre a criança. Sim. Você não enxerga a criança ali. E às vezes, Michele, a criança está desorganizando lá na sala e lá no PEI está dizendo o que está desorganizando. Teve uma criança que eu atendia que ela desorganizava com o cheiro do alho.
com o cheiro do refogado da cozinha. E aí, em nenhum momento também a mãe colocou isso no PEI. E aí, toda vez que ela desorganizava, eu ficava tentando entender qual era o momento. E aí, fui no PEI. E nesse PEI, não tinha nada. Tinha várias coisas, mas nenhum ele estava inserido nisso. E aí, foi o profissional de apoio que alertou. Falou assim, Priscila, ele sempre desorganiza quando dá o cheirinho. Eu entendi isso. Eu sinto o cheirinho da comida, logo depois ele desorganiza. E aí, a gente descobriu que a família também não sabia. E aí a mãe falou, é por isso que ele desorganiza perto do almoço. Eu achava que ele desorganizava para vir para a escola. Ou às vezes você tá com fome, né? Ou tá com fome. Então, assim, o PEI é uma ferramenta. Sim. É uma ferramenta em nosso favor. Em relação a essa questão, voltando a falar das escolas especiais, que você até fez uma colocação, porque assim, a gente precisa realmente analisar essas situações em todas as vertentes, né? E achei interessante quando você coloca assim, que aquela criança que não é atípica, que ela precisa também conviver, né, com as diferenças, até para poder aprender a respeitar. E isso é muito verdade, porque na educação infantil, quando eu recebo crianças atípicas, principalmente crianças atípicas assim, nível de suporte 3, que eu sei que vai trazer uma diferença muito grande para aquela criança, eu sento com os meus alunos, eu converso, eu explico, eu boto vídeo, para que eles tenham essa consciência. E é até engraçado, porque eles falam assim, ó, o meu aluno, por exemplo, nível de suporte 3, que precisa de correr pela sala, né? Mas essa criança pode, né? Até citam assim, porque eles já entendem que aquela criança, ela é uma criança que precisa de atenção especial. Porém, como a Jéssica falou, essa questão da educação especial, de escolas com classes, a gente já percebe até mesmo dessas famílias, tanto das crianças atípicas como das crianças não atípicas, essa discussão. Inclusive, assim, eu tenho visto falas assim, de crianças mesmo, do 3º, 4º ano, dizendo assim, que às vezes não consegue estudar porque a criança desregula, o professor não sabe se dá aula, porque a gente sabe que não tem o suporte, né? O professor não sabe se dá aula, se contém a criança, se atende o aluno que precisa. A questão, infelizmente, da violência, porque tem crescido muito em relação a essas crianças, porque algumas dessas crianças desregulam muitas vezes de uma forma mais violenta. Exatamente. E acabam indo contra o professor ou contra aquele colega. Então, em relação a essa questão, até mesmo a sociedade tem colocado assim, tá, é direito dele, mas e o direito daquela criança também de estar dentro da sala de aula e de ter a aula, de assistir a aula. De ter sua aprendizagem garantida. E aí a gente acaba também trabalhando esse dueto, né, esse duelo. E é difícil, porque a gente tem que ensinar para essa sociedade a questão da empatia, porque a gente precisa ter um olhar de empatia para essas crianças, sim, mas que alguns questionamentos também não estão errados. E aí é onde a sociedade começa a discutir assim, será que em alguns casos a classe irregular, aquela criança, dependendo, claro, óbvio, do seu nível, do seu comprometimento, do seu nível de suporte, ela seria mais atendida, as suas habilidades seriam mais exploradas. O que a gente faz diante desses desafios que são reais e que a gente está vivenciando todos os dias? Então, quando eles dividiram o nível de suporte, o próprio nome já diz, né? Que quando ele está no 3 é porque ele precisa muito mais de um nível de suporte. Exatamente. Do que aquele que tem, né, 1 ou 2. E aí vai aumentando devido à condição que aquela criança precisa. Não quer dizer que ele é mais autista ou menos autista do que o 1 e o 3, né? Todos são autistas e todos têm os mesmos direitos. E as questões que eu sempre procuro trabalhar quando aparece, por exemplo, de agressões, né, coisas assim, é fazer mesmo um trabalho educativo, né, com essas famílias, porque não tem hoje, olhando a forma como é a nossa educação, não tem como a gente separar, né? Nós não trabalhamos dessa forma, então nós temos que trabalhar com o que nós temos, né? Então, eu procuro fazer mesmo esse trabalho educativo com esses pais, com essas crianças, né? Se nós temos, e eu tenho um livro muito bom, infantil, que fala sobre um menino autista e fala sobre várias características. Então, ele pega
E ele usa o abafador devido aos sons, né? E até o som do mastigar, e por isso que às vezes a gente acha que é só uma seletividade alimentar da criança, mas não. Às vezes o barulho, né, do talher batendo, da pessoa mastigando, já vai afastar aquela criança do refeitório. Então são coisas que eu procuro mostrar para as crianças de uma forma lúdica, contando história. E aí eu vi uma vez um vídeo de um pai com seu filho na internet mostrando sobre o borrifador de água na hora de cortar o cabelo, que a criança autista, quando vem o borrifador e que espirra no cabelo para molhar, para cortar, pra gente é só umas gotinhas de água que tá caindo. Pra criança é como se fosse um balde. Aí ele pega o balde, joga até assim no outro e mostra pra ele, é como se fosse assim. Então eu falei, opa, é por aí que eu vou. E aí eu fui contar essa história e contei pra cada sala, cada segmento e fui mostrando. Aí passei o protetor solar e falei, olha, pra vocês é só assim uma gotinha. Pra eles eu pegava o protetor e passava, eu escolhi uma criança, né, que não tivesse nenhum problema a respeito disso. A mãe dava autorização, levava o protetor correto para a idade dela, e a gente fazia essa forma lúdica para a criança compreendesse, né? E aí eu mostrava o abafador, e aí eu mostrei o colar de identificação, por que o amigo usa aquele colar, e a gente tem que respeitar, a gente tem que ajudar. E aí, isso dali, eu comecei pelos pequenos e depois eu partia para os pais. E aí, para os pais, eu ia na mesma situação, né? A identificação da criança, né? A gente respeitar que são regras, que são leis, e leis foram feitas para serem cumpridas. E falo muito sobre o capacitismo, da gente, né, não praticar o capacitismo nas nossas falas. Então, ali eu vou conduzindo aqueles pais para que a gente possa, de uma forma harmoniosa, quando encontrar barreiras, como por exemplo uma agressão, porque vai encontrar, não adianta eu falar que não vai porque eu estaria mentindo, a gente possa conduzir da melhor forma, né? Não para poder querer julgar e excluir aquela criança, mas da gente ajudar de alguma forma, né? Da mesma forma que às vezes aquela criança típica bate dentro de sala num professor, até numa criança, ele provavelmente bate em casa numa mãe. Então, também da gente dar esse suporte, essa ajuda para aquela mãe, né? Que ninguém quer apanhar. Então, como é que a gente pode tentar, de alguma forma, ajudar a mudar esse comportamento, a trocar esse comportamento? Porque na questão do autismo, nada mais é do que ele tá ali super excitado. E ele não sabe lidar com aquela coisa toda que está acontecendo na parte cognitiva dele, então ele vai transformar aquilo na parte física. E ele não vai com a intenção de machucar, é que ele não sabe ter aquele controle. Como é que a gente pode, então, ajudar aquela criança a passar a ter um controle sobre a sua, né, de quando ele está muito excitado por determinada coisa? Tirar daquele momento, já perceber, né, quando ele vem com questões já de estereotipias, e a gente percebe que ali pode desencadear uma crise ou até uma agressão, em ajudar a dar aquele suporte para poder tirar. Então, são estratégias mesmo que a gente vai lidando, né, porque é o que a gente tem, né, para poder trabalhar. E ter a conscientização de mostrar que, embora aquilo aconteça, mas tem algo, uma explicação por aquilo dali, né? Não foi por maldade, não foi porque ele quis fazer aquilo. Então, da gente trazer essa conscientização para essa comunidade. E aí eu volto na tecla que eu bato sempre da comunidade escolar ser inclusiva. Não só eu, ou meu colega, ou a gestão da escola. Toda a comunidade, né? Toda a comunidade, toda a sociedade. Nós estamos falando aqui de um assunto onde a gente precisa dar as mãos. O professor está na ponta do iceberg, porque ele está lá com as crianças atípicas e com os outros. As famílias estão precisando cada dia mais de políticas públicas para se desenvolver, porque a gente tem aí muitas mães solos, né? Muitas famílias que não têm dinheiro para fazer as terapias. A gente sabe que a escola fica lá cobrando, né, que essa família busque atendimento, e aí a gente tem uma saúde falida, que não dá conta das terapias, que não dá conta do atendimento neurológico. Às vezes o aluno tem um laudo, precisa passar pelo neurologista novamente, e ele fica meses esperando. Então fica a escola cobrando, fica a família tentando esse atendimento na rede pública. O atendimento privado é um valor alto,
para as famílias de classe baixa. Então, assim, a gente precisa entender que a inclusão não se faz sozinha, a gente precisa dar as mãos, né, à sociedade civil, à escola, e a gente precisa cobrar urgentemente, não só que as leis sejam cumpridas, mas novas políticas públicas diante desse cenário, porque hoje a gente está aqui conversando sobre, né, a luta da pessoa com deficiência, e é uma luta que a gente vê que deu pouquíssimos passos, né? Principalmente no quesito do como. A criança está lá dentro da sala de aula. Tá, isso é matrícula garantida, isso é lei. Mas e o como? E todo o suporte, né? Então a gente precisa entender que a gente tem que dar as mãos. O direito tem que ser garantido plenamente. Plenamente. E por isso que essa data é importante, né? As pessoas costumam falar assim, mas por que tem o autismo são todos os dias, superdotação todos os dias. A gente precisa de datas específicas para quê? Para ter visibilidade, né? Para que pessoas que precisam ver olhem para aquela data e falem assim, eu preciso lutar junto com aquela família. Uhum. Eu digo isso pela própria superdotação, né, que quando chega o mês de agosto da data, né, eu participo de vários grupos e tem inclusive um grupo, né, específico da superdotação que eles conseguiram, através dessas datas, né, começar a ter um olhar para políticas públicas para a superdotação, porque até então não tinha, né, é apenas um público-alvo da inclusão e acabou. E ninguém sabe como poder fazer com aquela criança, né, de poder planejar um PEI, porque muitas pessoas ficam perdidas o que eu vou fazer naquele PEI para essa criança, porque a gente ainda, quanto professor na educação no Brasil, a gente olha muito as necessidades, né? Uhum. Para poder fazer a complementação é ótimo. A gente olha para aquela criança, ele precisa disso, disso, disso. Mas para suplementar, para dizer, para poder colocar ele que ele já é bom para ele se tornar melhor ainda, aí a gente encontra uma barreira. Aí fica perdido como planejar. Então precisa que pessoas olhem para isso, para que a gente tenha avanços, né? Assim como em qualquer outra área de condição neurotípica. Então eu acho muito importante datas como essa. Por quê? Porque a gente para. A escola, por exemplo, onde eu trabalho, né, vindo do Instituto, vai ter uma semana inteira falando sobre a luta das pessoas com deficiência. Então, ou seja, nós vamos estar mobilizando toda uma escola, uma comunidade, porque os pais vão ser convidados para ter esse olhar dessa data. Então ela é importante para isso, né? A gente precisa realmente aproveitar para poder trazer visibilidade, para que mais pessoas queiram, né, estar juntos conosco fazendo mudanças, porque o que a gente quer é mudança, né? Da forma, do jeito que está, ainda precisa vir coisas melhores. E se a gente não estiver falando sobre o assunto, como é que vamos encontrar, né, pessoas que possam tornar essas mudanças possíveis? Então, a gente precisa falar. Essa questão de complementar é muito reflexiva mesmo, porque geralmente a criança que tem o diagnóstico mais cedo, de TEA, por exemplo, é aquela criança que não consegue aprender plenamente, né, de acordo com a idade, é aquela criança que tem uma irritabilidade muito grande, é aquela criança que é agressiva. Quando é aquele autista mais retraído, mesmo que ele tenha problema com a interação social, geralmente o diagnóstico ele é mais tardio, porque ele não dá problema na classe, ele não dá problema na sala, exatamente. Ele só fica quietinho e ele aprende tudo. E aí a gente precisa ter também essa sensibilidade de enxergar esse aluno, que às vezes não é violento, que tem um excesso de afetividade. A minha filha, por exemplo, não é violenta, ela tem um excesso de afetividade. Então, assim, e a escola onde ela, né, a escola onde ela estuda agora, eles falam assim, nossa, a gente quase não percebe o autismo dela. Ela tem seletividade alimentar, ela tem pisada bailarina, ela tem sensibilidade auditiva, mas não enxergam o autismo dela porque ela não é uma criança agressiva, porque ela não é uma criança que tem dificuldade com os pares. Entendeu? As terapias dela, desculpa, as terapias dela é na rede pública ou na rede privada? Então, na verdade é na rede naval, né? Tá. Ela faz no Hospital Naval todas as terapias. Só por um período ela fez essa psicopedagoga que foi indicada pelo neuro no início da escolarização e faz uma musicoterapia com um profissional que não é militar. Não é da área militar, mas as terapias da Melissa moldaram o comportamento dela, mascararam. Hoje, se ela tivesse que ter um diagnóstico, porque na verdade ela iniciou as terapias
antes do diagnóstico, porque ela é uma criança que nasceu prematura, ela foi um bebê pig, além da prematuridade, ela foi um bebê pig. Ela era muito menor do que a idade gestacional, ela nasceu com 800 gramas. Então, ela já iniciou as terapias a partir da alta da UTI neonatal, e com mais ou menos um ano, foi perceptível assim, a inquietação dela, né? Ela era uma criança muito inquieta, e é até hoje. Então, a gente passou pelo TDAH, né? Porque é o que todo mundo vai, assim, TDAH, vamos pesquisar e tudo. E até que veio o diagnóstico de TEA. Mas ela sempre fez as terapias, hoje tem um comportamento modelado, né? Consegue estar dentro do ambiente escolar, pelos trabalhos que foram feitos anteriormente. Mas é um caminho, né? É um caminho que foi percorrido aos poucos, uma construção. Queria até perguntar para você, Michele, porque a gente fala muito dos ganhos, né? Ganhou com a terapia, ganhou... E eu queria que você falasse um pouco também sobre esse diagnóstico tardio, até sobre a superdotação. Quando a pessoa, às vezes, chega na fase adulta ou da adolescência, sem esse diagnóstico fechado, quais são as coisas que essa pessoa pode perder, né? Ou o que pode ser comprometido? Então, começando pela superdotação, eles têm tendência muito grande à depressão, problemas emocionais, né? A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Eles têm a síndrome do impostor, porque eles passam a querer ser aceitos em determinados grupos. Então, eles passam a mudar comportamentos para poder ser aceito em determinados grupos e passam a ser pessoas que eles não são. Não conhecia. Tem Síndrome do impostor. Do impostor. Tem questões também, por exemplo, na superdotação, que eles não se compreendem e acham sempre que são incompreendidos, né? E tem casos mais graves até, né, de que pode chegar a questões emocionais mesmo, para pessoas que não se identificam, não se sabe, não tem uma identidade, né? Essa é a verdade. E quanto mais tarde um diagnóstico, para qualquer condição neurotípica, é muito ruim, né? Quando a gente consegue descobrir desde novo os estímulos corretos, né? A criança se desenvolve e segue a sua vida. Né? Então, sempre, eu falei até uma vez para uma mãe que eu prefiro pecar pelo excesso do que depois ter o meu arrependimento por achar que eu poderia ter visto e não vi. Então, na dúvida, vamos lá, vamos tentar, vamos buscar esse diagnóstico. Se disser que não, ok, vida que segue. Se tiver ali o sim, vamos ajudar aquela criança, né? Então, isso é muito importante, porque eles precisam se desenvolver. E tem a poda neural, tem, né, muitas crianças, não sei se vocês já ouviram falar, mas já tive crianças que as mães falavam assim, nossa, meu filho não era assim, né? Até o semblante do meu filho era diferente. E eu uma vez até falei assim, não acredito, sério, ela trouxe um vídeo antes de um ano para mostrar, e ele realmente, o semblante dele era diferente. Então, com a poda neural, a questão dele, até em mudança de nível de suporte no autismo, foi tanta que até o semblante dele modificou. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas também, né? Marcos de desenvolvimento, para poder ver até que ponto meu filho está indo pelo caminho ou eu preciso trazer ele mais para cá em certas terapias para ajudá-lo da melhor forma. Então, a gente precisa estar, minimamente buscando uma informação ou então pedir para que os profissionais que atendem, né, a criança ficar de olho nesse quesito. Então, por exemplo, hoje eu precisei, na época, né, com meu filho, ele faz psicóloga desde os 3 anos de idade e, como eu falei, ele tinha essa dificuldade de não desapontar a gente, e um caso até engraçado, mas aconteceu. Eu torço pro Vasco, o pai pro Flamengo, e ele não queria desapontar nem a mãe e nem o pai, então ele era os dois times. Ai. E toda hora quando perguntava, ele falava assim, eu sou Vasco ou Flamengo. Ele, não, você tem que ser um só. Aí a psicóloga sentou com a gente, conversou e falou assim, olha, ele vai decidir o time que ele quer. E a partir da decisão dele, ninguém se mete mais, porque a gente... Não pode botar aquela pressãozinha da brincadeira, né? Porque tinha, tá? Ele tinha tudo do Vasco na minha mãe e tinha tudo do Flamengo em casa que o pai comprava. Então,
Passou uma semana, ele refletiu e chegou o dia, ela falou assim, aí, Rafael, qual é o seu time? Ele falou assim, eu sou Flamengo. Eu falei, então tá bom, então a partir de hoje a mamãe não comprou mais nada, ok, vou respeitar. E assim foi, só disse pro pai que tinha que ter o segundo, porque o segundo era o meu time e ele não podia se meter. E assim foi feito com ele, né? A gente respeitou a decisão dele, né? E era uma coisa que a psicóloga trabalhava porque ele não conseguia expressar o que ele sentia. Isso era muito importante, principalmente para uma pessoa que tem um pensamento acelerado, né? Que tem muitas questões existenciais. A gente precisava saber o que passava na cabeça dele e ele não falava. Então foi feito aquele trabalho. E como é que eu não ia respeitar uma decisão dele se eu queria que ele falasse, né? Então a gente teve essa clareza, né, de respeitar e de ter uma escutativa das coisas que ele trouxesse. Por mais que talvez eu achasse, isso é bobeira, lá vem ele contar uma história de algo que está viajando, mas eu escuto, a gente senta, a gente escuta, a gente dá esse ouvido para ele, a gente deixa ele se expressar. E assim ele foi mudando. Hoje ele já fala até demais o que ele pensa, né? Então, isso é importante, a família entender o funcionamento da criança e respeitar. E claro que não quer dizer que respeitar é deixar fazer o que quer, né? Tem os seus limites, a gente orienta, a gente, olha, vai por esse lado, dessa forma não. Mas tem essa questão de ter uma escuta. E às vezes tem pessoas, até assim, parentes, né, ou colegas que falam assim, mas você escuta às vezes até demais, sabe? Mas assim, é uma forma de eu entender, de eu mostrar para o meu filho que ele pode sim expressar aquilo que ele quer, que ele acredita, e a gente pode dar esse voto de confiança, por mais que doa, né? Eu até estava contando para a Jéssica, antes da gente iniciar aqui, que na época que ele fez o concurso para o Pedro II, ele fez dizendo que era para provar para a escola que ele estudava que ele era capaz, porque ele ouvia o tempo todo que ele não era capaz. E que aquilo que diziam que ele era superdotado, eles não viam. Então, quando ele fez a prova, ele já chegou falando assim em casa, mesmo que eu passe, eu não quero ir para o Pedro II. E aí eu falei assim, como não? Não, você vai sim. E aí depois veio o resultado, ele passou. Só que entrou em greve. E aí ficaram-se, acho que 3 meses, se eu não me engano, em greve. Aí quando voltou, foi chamado pra gente fazer a matrícula. E aí ele falou, mãe, eu não quero ir. E aí eu falei assim, como não, meu filho? Eu não vou nem pagar a escola, você vai estar numa ótima escola, que não sei o quê. E ele, não, mãe, eu não quero ir, não quero ir, não quero ir. Aí eu conversei com meu esposo, né? Ele falou assim, vamos respeitar o que ele tá falando. Por meu esposo também ter o diagnóstico de superdotação, então tem um pensamento atípico, né? Entende um pouquinho mais do que eu. E ele falou assim, a gente vê as coisas bem mais lá na frente, né? A gente tem um pensamento de um todo sobre determinado lugar e tal. Eu acho que seria válido a gente escutar ele. Meu coração ficou apertado até o último minuto. Eu levei toda a documentação comigo para a gente poder ir, mas no final eu acabei não fazendo a matrícula. E aí veio questionamentos de próprios parentes, né? De outras pessoas falando assim, como assim você deixou passar do Pedro II, não sei o quê. Mas eu não me arrependo. Se perguntar, por mais que eu queria que ele fizesse a matrícula, mas eu não me arrependo porque eu escutei o meu filho. Sim. Eu dei voz para ele para uma decisão que é algo da vida dele, né? Que por mais que eu tenha que orientar, tá ali, mas é a vida dele. Eu não posso tomar propriedade, né? E dizer que você vai porque eu quero que eu tô mandando, né? Senão eu vou de encontro a tudo aquilo que eu batalhei até agora. Para ele poder ter voz, para ele poder se expressar, para ele poder falar o que ele pensa. Então, assim, não sou a mãe perfeita, posso ter errado, ainda sei que vou errar muito, mas eu tento da melhor forma, né, ajudar para que ele possa ter autonomia, para que ele possa ter a vida dele, para ele ter as rédeas da vida dele. 16 anos já está desenvolvendo a questão da autonomia, da tomada de decisões que ele vai precisar, né? Ele está em que ano de escolaridade? Ele está na 2ª série do ensino médio. E quais são as expectativas, Michele? Então, eu tenho bastante, né? Mas assim, a gente tenta conduzir ele da melhor forma para que ele possa desenvolver da melhor forma, mas mais uma vez eu deixo para que ele possa decidir
né, para que ele possa escolher a profissão dele, né, assim como a minha mãe permitiu que eu escolhesse a minha, por mais que ela também era professora, e por mais que ela dissesse para mim, não entra nessa vida que você vai se arrepender. Eu quis, eu entrei, e ela respeitou a minha decisão. Eu também quero fazer isso com meu filho, né, mas a gente tenta conduzir da melhor forma. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão. Eu acredito que você tenha um contato muito grande com as mães atípicas, né? Tanto dentro do atendimento escolar quanto no seu consultório. E eu acho que a gente não poderia terminar esse podcast sem falar do lado dessas mães atípicas, porque infelizmente a gente tem observado que muitas delas não têm rede de apoio, muitas delas vivem as suas angústias sem apoio da saúde, sem apoio dos seus pares, sem apoio dos seus parceiros, né? E que inclusive até tem se falado até num grande número de depressão dentre essas mães. Priscila até estava lembrando do caso da mãe que se matou e matou o filho, e isso é muito sério, né? Essas mães precisam de apoio, precisam de atenção. Como que você, que eu acredito que na rede pública você lide mais com isso, e até que você deixasse um recado, né, para essas mães, que você falasse dentro dessa sua experiência, alguma coisa que pudesse acalentar o coração dessas mães. Eu tento me colocar ao máximo no lugar delas, né? Aquela criança que eu falei em algum momento sobre olhar a família, que ele não dormia, que eles precisavam trabalhar, essa mãe, eu sempre acompanhava ela no olhar. Eu sempre estava atenta às coisas dela e eu percebia que ela não tinha um tempo para se cuidar. E aquilo mexia comigo, porque ela era nova, bem mais nova do que eu. Né? E aquela vida toda corrida, ela cuidava também de um parente que já era bem idoso, então eu via que ela precisava de uma ajuda não só quanto professora, mas também de mulher, né? E aí eu fui e pedi a permissão à direção da escola para que eu fizesse em março, pelo Dia da Mulher, uma ação para essas mães, né, lá na escola. E aí eu fui atrás de amigas, né, que trabalham com estética, com manicure, e me deram vários cupons para que a gente fizesse essa tarde, né, a tarde não, foi uma manhã com essas mães. Aí fizemos um café da manhã e fiz um momento de automaquiagem. Então levei várias maquiagens, espelhos, e aí fui falando com elas. E essa mãe continua chamando a minha atenção porque ela falou assim, olha, eu só vim porque foi você que pediu, mas eu não quero fazer. Olha. Aí eu falei assim pra ela, mas por que não? Você é tão bonita. Ela falou assim, não, eu não sei mexer nessas coisas, isso não serve pra nada, que eu não sei o quê. E começou a falar as amarguras dela. Uma mãe chorou, outra chorou e falou assim, posso te abraçar? E abraçou, aquela coisa toda, a gente teve aquele momento. Aí ela relaxou, eu falei assim, olha, faz só o que você quiser, você não precisa usar todas as maquiagens, mas faz o que você quiser. Aí ela começou com uma base, aí daqui a pouco fez não sei o que, passou uma sombra no olho, no final ela pegava o espelho e ficava assim, nossa, fiquei bonita, nossa, que eu não sei o que. Aí fiz o sorteio, todas as mães, né, ficaram muito mexidas com ela e todas elas doaram todas as coisas que ganharam para essa mãe. Olha que legal. Então ela ganhou manicure, pedicure para fazer sobrancelha, várias coisas. Aí ela disse assim para mim, tem 5 anos que eu não faço sobrancelha, que é a idade do filho, desde que ele nasceu. Uhum. Aí ela repete assim, tem 5 anos que eu não sei o que é fazer uma unha. Aí aquilo me tocou, sabe, de uma forma muito grande, porque são detalhes, né? A gente vai desde uma depressão, desde uma rede de apoio, a pequenos detalhes de não fazer uma sobrancelha, de não ter um tempo para poder fazer uma unha, né? Então são coisas que realmente a gente percebe o quanto essas famílias precisam,
né, de pessoas que possam olhar para elas com um olhar humano, com um olhar de que se eu posso oferecer, por que não eu não vou oferecer alguma coisa para elas, né? Claro que a gente não tem a condição, às vezes, emocional, física, financeira, de dar mais do que a gente, né, gostaria. Mas um simples... Que aí depois ela chegou pra mim e falou assim, olha, aproveitando, eu acho que eu me visto muito mal. Ela pra mim, eu me visto com muita estampa, pareço uma adolescente de 12 anos. Aí eu falei, mas você tá se olhando no espelho e se sente mal? Ela, sim. Eu falei, então, por que não mudar? Se você estiver bem do jeito que você tá, ok, vida que segue. Mas se te faz mal, então por que você coloca essa roupa? Ela, mas é porque nem é o que eu tenho. Às vezes é o que dá para eu poder, né, usar no momento. Falei, então vamos mudar. Aí comecei a trazer coisas, né, para poder ajudar aquela mãe, para ela poder se vestir da forma que ela acha que tem que ser, né? Não como eu queria que ela vestisse, porque não quer dizer ali eu trazer uma pessoa para se vestir de determinada forma, que eu sou adepta daquela que é se sentir bem, feliz e bonita. Então é assim que eu queria que ela se sentisse, né? E aí até hoje, ele não estuda mais na escola, já há anos que ele saiu dali, a gente tem essa amizade, né? Toda vez ela me manda mensagem para acompanhar o desenvolvimento dele, assim como eu tenho de uma outra também. Hoje ele tem 16 anos, ele foi meu aluno com 5 anos, até hoje a gente tem esse contato, né, de a gente estar falando, porque não tem como a gente não se envolver, né? Quando eu entrei para educação especial, meu marido falou assim, por favor, não vá envolver demais, que eu não sei o quê. E ele fala isso até hoje. Porque eu não consigo, sabe? Só chegar ali, fazer minhas coisas e sair. Eu também tenho essa dificuldade. A gente se envolve nas histórias, né? Inclusive até não só as mazelas da educação, mas os ganhos também, né? Quando supera alguma coisa que não tá vindo bem, quando supera, a gente vibra junto. Exatamente. Né? E eu acho que o socioafetivo, mais uma vez, vem à tona, né? O socioafetivo é indissociável do processo educacional. Exatamente. E acho que é por isso que até vem o nome da luta, né? Porque quando a gente fala luta, né, e leva para a forma literal da palavra, né, é uma batalha que todo dia essas famílias estão enfrentando, né? Quantos nãos eles já ouviram por aí afora? Então, por que não você ser um pouquinho de refrigério na vida deles? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho a minha realidade, mas eu tento, às vezes, até fantasiar um pouco elas para que eu possa dar continuidade. Porque se eu fosse levar ali direitinho, à risca, tudo que acontece, eu já teria desistido, não vou mentir, porque seria hipócrita, né? Porque tem muitas vezes que eu já cheguei chorando, muitas vezes que eu vi coisas acontecerem que você batalha e depois você vê aquilo tudo indo pro ralo, e aí você fala, nossa, meu trabalho tá indo embora, não é levado a sério. Então, assim, tem muitos momentos que você pensa em desistir, tem muitos momentos que você fala assim, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Mas eu tô aqui tentando buscar uma solução para uma determinada criança em uma coisa que você nem vê todo mundo com o mesmo movimento que você, né? Então, assim, mas é uma luta. Então, como a palavra disse, né, certo, de uma forma bem correta, é uma luta que quando a gente entra para a questão da inclusão, nós vamos batalhar diariamente, mas uma coisa é certa, né? Não adianta você simplesmente falar assim, eu não quero ter mais essa criança aqui do meu lado e vida que segue. Não existe isso. Então, a gente precisa realmente buscar o nosso melhor, né? Lutar por aquilo que a gente acredita, lutar pelo melhor dessas crianças. E é isso que eu todos os dias levanto, me olho no espelho e falo, vambora, querida, bota um sorriso no rosto e vamos para mais uma luta do dia. E vambora. Essa questão da importância do professor, às vezes, na vida do aluno, que muda muitas coisas, né? Eu vou contar para vocês uma breve história que eu ouvi de uma amiga minha, que era o vestido da aluna, não sei se vocês já ouviram, que a professora via que a aluna sempre ia com uma roupa muito desgastada, assim, gastada para a escola.
e ela deu um vestido para aquela criança e aquela criança levou aquele vestido para casa. Só que a casa dela era uma casa muito feinha, acabada. E aí a mãe virou pro pai e falou assim: ah, esse vestido tá muito bonito. A gente não pode ter uma casa feia com uma filha com um vestido bonito desse. Não é possível. E aí o pai falou assim: ah, então tá bom, minha filha com esse vestido merece uma casa melhor. E ele foi e fez uma obra na casa. E o vizinho do lado falou assim: poxa, olha a casa do fulano, como é que tá? Não, a gente precisa melhorar a nossa casa. E aí o vizinho melhorou a casa, que o outro melhorou a casa dele também, que o outro melhorou, e uma hora a prefeitura fez assim: gente, já viu a rua? A rua tal, a rua 13, rua 12? Nossa, só casa bonita, a gente precisa levar o asfalto para aquela rua, porque aquela rua com aquela casa, com aquelas casas tão bonitas, não pode ser uma rua com lama, uma rua sem asfalto. Então vamos... E a cidade toda se contagiou por conta daquele vestido que a professora deu para a aluna. Então, assim, para a gente se conscientizar realmente de que a gente pode fazer a mudança na vida do aluno, e às vezes numa sociedade, ainda que seja um local pequeno, né, a gente pode mudar a realidade do entorno do que a gente atua, do que a gente faz. Adorei essa história. Também gostei, né? Que nós possamos ser essa professora, né? Mesmo diante das nossas decepções, como você falou, das nossas mazelas. E falando dessa professora, qual é a mensagem que você deixa para essas professoras, principalmente vendo, né, conhecendo essas realidades, que hoje a sua escola tem o privilégio de ter você, mas que a gente sabe que a realidade de muitos não tem essa possibilidade. Qual é a mensagem que você deixa de esperança para essas professoras, para essas pessoas que estão à frente dessa criança, até para poder trazer esse brilho no olhar desse professor que às vezes está apagado, que está desestimulado, que está cansado, né, de que a gente é fonte, né? Então, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? A mensagem é a mesma até que eu falei essa semana, né? Em primeiro lugar, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Porque quem precisa da gente de verdade, em primeiro lugar, é a nossa família, quem está lá na nossa casa, né? Então, a gente precisa ter esse autocuidado, né? Cuidar não só fisicamente, mas mentalmente, né? Cuidar também que nós possamos ter uma saúde plena em todos os sentidos, porque eles precisam da gente bem, né? Então, o nosso maior bem precioso, o nosso tesouro é a nossa família. E quando a gente tá com o caminho andado com a nossa família bem, né, fisicamente, mentalmente, automaticamente todo o restante da nossa vida ela vai fluir, né, da melhor forma, porque problemas todos nós temos, né? Condições perfeitas ninguém tem. Então, quem faz o momento da condição somos nós. Então, é o que eu procuro falar com os meus colegas. Ninguém está sozinho, né? Nós temos um ao outro para nos apoiar, para dar aquele respiro, dar aquele grito silencioso no banheiro, vai lá, dá aquele grito, volta, bebe um cafezinho, né? Conversa um pouquinho, tenta ajudar de alguma forma. E ter realmente essa questão da empatia é muito importante. Eu tenho colegas, por exemplo, que às vezes ficam sozinhos em sala e eu tenho a preocupação de bater lá na porta dele e falar: você precisa ir um banheiro? Você já almoçou hoje? Você quer que eu fique aqui um pouquinho para você? Para a gente poder ter essa ajuda, né? Eu me coloco no lugar deles. Às vezes eu preciso também dessa ajuda e às vezes não tem ninguém que bata, mas não quer dizer por isso que eu não vou fazer, né? Que eu vou ser igual a ele, aquela pessoa, ou fazer a mesma coisa, não. Eu costumo falar, né, quem me conhece sabe, a minha mãe já dizia: você não é todo mundo, né? Então eu não sou todo mundo, então eu vou tentar fazer aquilo que eu acredito, que eu acho que é o certo, independente do que o outro esteja fazendo. Então é isso que eu falo para o meu colega, né? Você deitar de noite a sua cabecinha no travesseiro e saber que você está cumprindo o seu papel, que você tem essa consciência limpa de que você deu o seu melhor. Isso não quer dizer que o seu melhor vai ser sempre 100%, mas o seu 10% foi o melhor que você pôde naquele dia. Então é isso que eu sempre, né, deixo como mensagem, deixo aqui também, dizer que nós estamos ali, né, com um propósito, que eu acredito que ninguém procura a educação porque rico não vai ficar, né? Não é uma profissão que dá dinheiro. Então a gente tem um propósito, né, para estar ali e que a gente possa chegar lá daqui a uns 30 anos, se nós não estivermos mais aqui, as pessoas possam lembrar do nosso nome com muito carinho, como referência,
né? Dizer que aquela professora ali é uma professora que realmente fez a diferença na minha vida. Sim. E até na rede social esses dias um vídeo de uma criança autista que encontrou uma professora no shopping, ela estava subindo com o marido na escada rolante e ele gritava o nome dela, eufórico. Quando ela olhou para trás, ele veio, deu um abraço e falou assim: nossa, você faz muita falta na minha vida. E ele abraçava ela, coisa mais linda. Eu até compartilhei que eu falei assim, é isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas me encontrem na rua e digam assim, olha, você fez a diferença, você fez eu acreditar em mim mesmo, onde talvez ninguém acreditasse mais, mas a sua voz ali ficou no meu ouvidinho falando, vai que você consegue. Porque é assim que eu costumo dizer para os meus alunos, você é inteligente, você é capaz, você sabe sim. Quando eles falam, não sei fazer, sabe sim, se não sabe vai aprender. Teve essa semana que eles estão fazendo um livro para a Fliped. E aí ela falava assim pra mim, e ela tem 4 aninhos, e ela queria desenhar uma bailarina. E ela falou assim, eu não sei como eu vou fazer a bailarina, e já tava querendo entrar em crise. Eu falei, não, mas faz do seu jeitinho. Mas o meu jeito não tá certo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela, como é que eu vou fazer? Eu falei, faz a cabeça da bailarina, uma bolinha. Aí o corpinho, você pode fazer palitinho que não tem problema não. Aí ela foi fazendo, mas eu quero fazer a saia da bailarina. Como eu vou fazer? Aí eu olhava pra minha sala e falei, meu Deus, eu preciso achar uma saia dessa bailarina. Aí eu achei uma forminha de doce. Eu falei, olha, se a gente dobrar ela, vira uma saia. Aí ela, ótimo, tia, e botou. Daqui a pouco ela, mas é a blusa, tem que ser rosa. Eu falei, meu Deus, a blusa rosa. Aí achamos o pompom. Aí ela botou 2 pomponzinhos para fazer a blusa. Aí daqui a pouco ela fez com tinta guache o olho, o nariz e a boca. E falou, agora o cabelo, mas tem que ser coque, que bailarina usa coque. Eu falei, então, você faz o cabelinho, aí você pode fazer até uma bolinha com tinta guache. Mas a minha bolinha não vai sair direito. Eu falei, meu Deus, onde eu vou achar o coque? Aí a mesma bolinha da blusa, achou a preta, ela, então vou botar de coque. Eu falei, ótimo. No final, a minha bailarina está linda. Eu falei, viu como você é inteligente, que você sabe das coisas? Aí ela, sou mesmo, né, tia? Eu sei desenhar uma bailarina linda. Eu falei, isso, como desenha lindo. Então, assim, é isso que eu quero, né? Eu quero que eles possam entender que eles são capazes, que eles nunca vão saber tudo, porque eu também não sei tudo. Mas a gente está ali disposto a aprender, a gente está disposto a desenvolver. Então, é isso que eu quero que o professor tenha consciência de que ele está podendo realmente fazer... trazer um ganho para aquela criança, né? Você trabalha muito essa questão da conscientização do professor, né? Na sua página, que inclusive é muito legal. Como que surgiu essa ideia da página, principalmente o café, que eu achei super interessante, o café com a psicopedagoga, né? E aí surgiu como essa ideia de fazer a página, de gravar os vídeos? A página eu já tinha, né? Era já minha pessoal, era até outro nicho. E aí, quando eu vim para a era da educação especial, eu comecei a postar meu dia a dia. Eu fui postando meu dia a dia, as atividades, e aí foi tendo muita gente, né, querendo ajuda, muita gente perguntando como fazer, pedindo suporte. E aí, eu transformei totalmente a minha página, né? Embora não tenha ali mais o meu dia a dia, né, da escola, até para evitar algumas questões, né? Eu comecei a colocar mesmo mais o meu trabalho particular e assuntos que eu pudesse falar para ajudar as pessoas, de uma forma geral, né? Não só o professor em sala de aula, mas os pais também, público que não tenha ninguém atípico em casa, mas que pudesse compreender de uma forma mais simples, né? Uma linguagem mais simples, e assim eu fui conduzindo. Costumo dizer que ainda não é um nicho fechado totalmente, porque até conversei outro dia com a Adriana, ninguém pode ser só professor, só psicopedagogo. Então, assim, eu sou a Michele. Então, ali na minha página sou eu. Mostro eu no meu trabalho dia a dia, mas me mostra também torcendo pro meu time no estádio de futebol, eu passeando com a minha família. Então, é aquela coisa mais humanizada mesmo, né? Para as pessoas entenderem quem sou eu e qual é o meu propósito. Então, é dessa forma que foi conduzindo até, né, tá do jeito que está hoje. E o Café com a Psicopedagoga surgiu eu vi numa rede social, mas era de uma mãe, Café com a Mãe, né, onde ela falava sobre as demandas dela, uma mãe de 5 filhos, que como é que ela fazia as coisas do dia a dia. Eu falei, nossa, eu posso transformar isso para questões, né, pedagógicos, e aí eu não só falo, né, quanto professora ou quanto psicopedagoga, mas de uma forma geral até como mãe, para trazer questões ali que a gente quer falar às vezes na frente da mãe e não tem a coragem de dizer, né?
Então eu comecei a fazer o café dessa forma e até fiquei, né, admirada, porque muitas mães comentam assim, nossa, você me ajudou, nossa, às vezes até o recado para aquela mãe que eu queria dar e não tinha coragem de falar pessoalmente, mas ela assistiu ali, né, e a forma de usar humor, né, que eu procurei usar humor para ficar um pouco mais leve, né, para não pesar tanto, não querer achar que eu tô querendo invadir a vida da pessoa, então eu procurei fazer isso, né, e até quando eu termino, que eu falo que vai doer menos do que, aí eu penso numa frase, como eu falei do professor, doer menos do que ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo à noite. Então eu procuro usar algumas frases que possam também chamar aquela pessoa de ter vontade de assistir. Divulga sua rede pra gente. No Instagram, é o @mimimartinelli. Quem quiser pode acessar. E também, aproveitando já que é para fazer as divulgações, né? Nessa minha caminhada, que até tem uma mãe de uma aluna minha falou assim, Michele, como é que você arranja tempo, garota? Eu queria saber aonde você arranjou tempo para escrever um livro. Eu falei, escrevi 2, mas eu só vou publicar 1 por enquanto agora. E também tem nessa caminhada nossa, né? Esse livro que também já está em andamento, está na parte da ilustração, que também até o final do ano vai sair, que também é um livro que fala sobre a inclusão, Todo Mundo Cabe no Meu Mundo, é o tema do livro, e nasceu de uma vivência nossa da escola, né? E aí eu senti a vontade de colocar, porque me deixou muito emocionada naquele... Eu sou muito emotiva, eu sou chorona, e aí eu fiquei muito emocionada naquele dia, então falei assim, nossa, por que não colocar, eternizar ele, né, num livro? E aí nasceu o livro, né, eu escrevi ele e agora vai se concretizar, graças a Deus. E, inclusive até a contracapa é a foto desse dia do 2 de abril, que foi, né, a culminância do nosso projeto sobre o autismo lá na escola. Então eu pedi para que eles colocassem a foto ali da capa o mais real possível, né? Que foi algo que mexeu muito comigo, muito com as famílias também, né? E a gente está buscando ainda encontrar mais espaços para poder trazer mais coisas, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada, né? Eu tenho essa dificuldade. E aí tem questões que eu quero me aprofundar ainda mais no ambiente mesmo da neurodivergência, né? Então eu tenho muitas coisas ainda pela frente, mas a gente vai caminhando um passinho de cada vez, né? E aonde a gente vai poder encontrar esse livro quando ele for publicado? Então, a princípio, né, eu mesma vou estar divulgando, né, mas a própria editora também vai colocar nas plataformas deles, né, pela editora Mar. E foi até falado sobre o livro, foi na Bienal que a gente anunciou que ia vir o livro, né? Foi bem bacana. Aí vai ter futuramente a tarde de autógrafo, que todas estão convidadas. Com certeza! Até falei que eu faço questão que vocês também cubram, que possam estar lá. Que bom, maravilhoso. Vou colocar para vocês. É um projeto, assim, uma realização minha mesmo, pessoal, né, que eu tô com muito, muito carinho, muita expectativa boa de trazer mesmo mensagens, né, falo de cada condição ali que eu pude retratar, que era da minha vivência, né, só não vai o nome das crianças, sim, né, sim. Foram modificados, mas as características são todas do que a gente vivencia ali. Muitas histórias, né? E assim, você falando, eu tô de frente pra você e o seu olho tá brilhando, né, e é lindo. Tá chorando. E é lindo isso, né, porque realizar um sonho é muito gostoso, e a gente que é da educação, a gente vive muitos sonhos, né, e conseguir colocar isso num livro deve ser realmente muito mágico. Parabéns, Michele. Michele, assim, eu tô encantada, eu acredito que as meninas também, nossa primeira convidada, assim, a gente tá... Não tem palavras para te agradecer, né, meninas, pela sua disponibilidade. Parabéns, né, Michele, pelo trabalho que você realiza. A gente sabe muito bem dos desafios da educação, mas a gente não pode desistir. Todas nós aqui escolhemos ser professora e a nossa luta é grande, mas é possível. É possível realizar um bom trabalho, é possível entregar o melhor para os nossos alunos, para a nossa comunidade, apesar de tudo. Sem romantizar, porque aqui no Dá o Papo Professor, a gente não romantiza a educação como um lugar muito maravilhoso. Não. Tem os desafios, tem as problemáticas, mas a gente fica muito feliz de encontrar profissionais que, apesar dos apesares,
entrega um bom trabalho, né? Principalmente, que é a minha bandeira, na escola pública, né? Entrega isso com muito carinho. A gente está muito feliz com tudo que você falou, com a sua trajetória e parabéns pelo ser humano que você é e pelo profissional que você é. E você é a personificação daquilo que a gente deseja para o nosso espaço, que é ter professores reais, né? Porque a gente tem muitos professores falando nas redes, estudiosos, e que o papel deles é muito importante. A gente não está dizendo que o papel deles não é importante, mas é o que a gente fala o tempo todo. Aquele professor que está lá do outro lado, ele também quer ver representatividade, e você, essa representatividade, é aquela pessoa que está atuando na sala de aula e que mostra que há caminhos possíveis, porque muitas vezes a desesperança ela é tão grande que a gente acha assim, fim da linha, não tem mais jeito, e aí vem a sua história mostrar pra gente assim, é possível sim, tem que ter boa vontade, tem que ter empatia, né, dedicação, e é isso que a gente quer aqui pro nosso espaço, a gente quer essas histórias. E o que me encantou muito na sua fala, né, no seu discurso ao decorrer todo do podcast, é que assim, mesmo tratando as problemáticas, você consegue tratá-las com doçura, né, com uma voz doce, assim, de vamos resolver o problema, é possível, dá para dar a volta por cima, da forma certa, da maneira correta, a gente consegue. Então, assim, parabéns, nós somos um pouco mais agitadas, né? Também sou eu que eu engano bem. Mas, assim, parabéns, foi ótimo, assim, acrescentou muito, colaborou muito com o nosso podcast, né, com o nosso canal. E te agradeço pela disponibilidade, eu estava muito ansiosa para te receber, pelos assuntos, pela temática que muito me interessa, né? E só agradecimentos. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores? Mas já? Claro, temos que agradecer. A gente não pode esquecer daqueles que apoiam o nosso projeto. Quer finalizar? Quero só agradecer a vocês também, posso? Claro, Com certeza! Eu quero agradecer muitíssimo por vocês terem me convidado. Também foi o primeiro podcast que eu participei, né? Eu não tinha essa experiência e foi maravilhosa. Embora a gente fique nervosa, mas deu tudo certo. E quero também dizer que vocês merecem todo o sucesso do mundo, porque é um trabalho, né, que quando eu assisti o primeiro, esse é o segundo, e não conhecia vocês pessoalmente, só a Adriana por telefone, mas hoje pude conversar com vocês também nos bastidores e ver o projeto, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Como vocês já falaram, né, e aí é minha voz enquanto espectadora para falar sobre o projeto, algo que a gente precisa, porque o professor, ele nem sempre ele tem essa questão da conversar. Às vezes, até quando ele está na sala do professor tomando um cafezinho, sempre passa alguém com aquele olhar torto, que ele não deveria estar ali, porque acha que o professor é aquela máquina automática que precisa estar sempre funcionando, né? E quando a gente tem uma fala de um alcance, como é a rede social, né, como é um canal, é algo que o professor ele vai poder ali ligar na sua casa e assistir e ver que ele não está sozinho, né? E ver que ele pode sim, né, encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação ou que já passaram e que teve uma solução ou que ele pôde ter um apoio. Né? Isso é muito importante, porque realmente a gente precisa, né, enquanto profissional, saber que tem pessoas que estão dando voz para o que realmente é. Porque mostrar, às vezes, na rede social, né, a gente mostra só aquilo que está arrumadinho, bonitinho, né, e a bagunça a gente bota dentro do tapete. Isso aí. E quando a coisa ela é falada, né, e quando ela é posta assim, de uma forma onde que as pessoas possam se reconhecer ali, é algo que merece realmente ter todo o alcance do mundo, e é isso que eu desejo a vocês, todo sucesso, que vocês possam crescer cada vez mais, e quando vocês estiverem bem famosas, não esqueçam de mim, me convidem de novo, por favor. Tá? Eu acredito que nós estamos crescendo juntas. As portas estarão sempre abertas para você. Sempre. Com certeza. Então, pessoal, a gente está aqui encerrando o nosso segundo podcast, esse podcast tão necessário, e vamos trazer muitas temáticas aí nesse mês de setembro sobre a inclusão, porque é um assunto bem longo, uma discussão pertinente e necessária e urgente, tá? A gente vai encerrar, vai colocar ali na tela os patrocinadores, a gente vai falar agora de quem
acredita que a educação pode transformar e, acima de tudo, acredita no nosso projeto, tá? E você que está assistindo, e se você se interessar em ser um patrocinador, ser um colaborador do Dá o Papo Professor, é só entrar em contato conosco, tá bom? Então, nós temos aí a JB Autopeça, tudo que você precisa para seu carro. Nós temos também o Johnny do Gás, não é isso? Vamos comprar gás lá, tem um telefone aí. Só entrar em contato, chamar e pedir o seu gás. Fica aqui no Jardim Nazareno. Jardim Nazareno, tá? Temos também, quem mais? PlanetNet, a sua internet. A gente precisa colocar ali o telefone, tá? Jardim Nazareno também. Jardim Nazareno. Nós temos, mas quem? O Hortifruti, local, são 2 endereços do Hortifruti. Vila Emil e Campo de Areia, Banco de Areia. Banco de Areia. Ok. E nós temos... Acabou? Nós temos a Parolar Madeiras. Novamente, não trouxe a logo, né, Maurícia? Você vai brigar comigo. A Parolar Madeiras. Pessoal, vamos ficar atentos aos patrocinadores para ver se vocês compram com eles, ajudam, porque a gente precisa disso aí, tá bom? Patrocínio. E outra coisa, no final desse podcast, nós vamos deixar aqui um QR Code para você entrar direto na Lei Brasileira de Inclusão. É importante que você leia um pouquinho sobre essa lei. A gente vai deixar um QR Code no final aqui do nosso podcast para você acessar e, de repente, tirar algumas dúvidas. Deixa comentários também no vídeo que a gente vai respondendo. Pedir também para que as pessoas possam nos acompanhar nas redes sociais. Dá o Papo Professor no Instagram, no TikTok, que a gente está sempre postando, trazendo, como a Michelle falou, né, essa realidade de dentro da sala de aula, do chão de escola, de uma forma leve, de uma forma divertida, mas também trazendo reflexões profundas e importantes, né? E quem quiser também entrar em contato com a gente através do e-mail, através dessas redes sociais, olha, tô achando o projeto muito legal, sou professor, gostaria de estar lá com vocês, contando a minha experiência, é só entrar em contato com a gente, porque é isso que a gente quer. A gente quer que essas pessoas possam vir cada vez mais e unir, agregar com a gente as suas experiências, as suas histórias. Sim, a gente está começando, né? E a gente precisa, não só do pessoal da educação, a gente não tá falando aqui só para professor. Sociedade civil, vem para cá, vem discutir, vem trazer também o que você acha que ou o que você tem dúvida. Esse podcast não é só para a educação, é para toda a sociedade. Bom? E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Michelle, foi ótimo.